Mas vai ter que ter o primeiro, tem que ter o segundo, né? Pode ser um grupo horroroso, mas você pode, e por incrível que pareça, você pode ser rebaixado e pode se classificar. Matematicamente existe isso. Mas, então vamos lá. O grupo da Ponte, Red Bull Bragantino tem 16, Santo André tem 11, o Santos tem 10 e a Ponte tem 8 pontos ganhos, né? Mas o problema da Ponte é o rebaixamento. Então, o jogo, você quer ver? O jogo que eu dizia aqui, Novo Horizontino e Inter é 18h30. Guarani às 16. 18h30, Novo Horizontino e Inter, 18h30, São Bernardo e Mirassol, 20h30, Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Então, serão 2 semanas terríveis. A Ponte joga contra o Corinthians. Corinthians no sábado. Ontem o Corinthians teve a estreia aí do treneiro português, perdeu para São Paulo e vai querer pegar a Ponte para, né? Agora temos que jogar bonito contra a Ponte, então tem mais essa também. E embora praticamente classificado, mas o tal de Vitor Pereira, o técnico português, vai querer mostrar serviço, né? E depois vai pegar a Ponte, vai pegar o Ituano aqui. Vai ser no Majestoso, no dia 20 de março. E o Ituano, você quer ver, o Ituano tá para se classificar. O Ituano tá fazendo uma excelente campanha. É que o grupo do Ituano, ele... O que acontece? Ele é um grupo que os caras estão bem. Palmeiras tem 17, Mirassol, grande campanha, 16. O Ituano tem 15. E o Botafogo também tem 15. É que o Ituano deu azar porque já tem o Palmeiras. E o Mirassol jogando demais. Então tá difícil pro Ituano, hein? Tá difícil pro Ituano. Mas a Ponte vai pegar o Ituano aqui brigando por classificação. Esse é que é o problema. Então serão 2 rodadas, mas bem difíceis. Vamos ao Guarani. Próximos jogos, depois de hoje, o Guarani tem quem? Guarani e Ferroviária. Guarani e Ferroviária também, sábado que vem, dia 12. Vai ser às 16 no Brinco. E a última rodada vai ser no dia 20 de março, todo mundo jogando às 16. São Bernardo e Guarani lá no 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Também difícil. Deixa eu ver como é que tá aqui o São Bernardo. São Bernardo está aqui. Hoje estaria classificado, está no grupo B. O São Paulo tem 17, São Bernardo tem 14, Ferroviária tem 10, Novo Horizontino tem 3, esse não tem jeito. Mas o São Bernardo vai pegar o Guarani também brigando por classificação. Então, é um campeonato amarrado. Vai 2, faltando aí para o Guarani 3, né? E depois 2 rodadas bastante difíceis. Vamos lá, agora 15h07, comparecendo aqui no Concentração, ele que já esteve lá, hein? Ele que já esteve lá, Gleger Zorzin. Diz aí, Gleger, alegria até o fim. Tudo bem, Gleger? Tudo bem, né, Edu? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, mais uma jornada esportiva. Isso. Um jogo importante para o Guarani, né? Um jogo duro, né, Edu? Jogo difícil. Eu estava fazendo umas anotações aqui e o Guarani, os melhores jogos do Guarani foram contra São Paulo, Santos e Ponte Preta. Na minha opinião, claro. Esses jogos realmente o Guarani fez bons jogos, jogos convincentes, jogos onde agradaram o torcedor, né? Até mesmo o treinador Daniel Paulista. E por que não fazer um bom jogo hoje contra o Palmeiras? Tudo bem que é fora de casa, tudo bem que está enfrentando, que na minha opinião, um dos melhores times do Brasil na atualidade, que é o Palmeiras. Mas dá sim, viu, Edu, para tentar surpreender. Vamos ver o que preparou o técnico Daniel Paulista, só lembrando que o Guarani, nas últimas partidas, jogou bem, ganhou, mas não convenceu. O Guarani, na classificação, lá contra o time do Maricá, fez um jogo, classificou, ganhou de 1-0, mas não convenceu. O torcedor está meio preocupado, viu, Edu? Mas eu estou confiante. Eu acho que, dependendo da estratégia, dá sim para tentar surpreender nesse jogo duro e difícil, daqui a pouquinho aqui na Rádio Bandeirantes, contra o Palmeiras. Vamos ver o que preparou o Daniel Paulista, vamos ver qual é a estratégia de jogo que preparou o seu treinador Daniel Paulista, que, repito, sempre tem feito boas estratégias contra esses jogos pesados, que é o jogo de hoje, contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. O gramado é diferente, né? O Guarani vai onde não está acostumado, né? Jogar num gramado sintético. O Guarani ainda não jogou esse ano lá, mas dá sim, Edu, para tentar surpreender. Vamos esperar qual será a escalação do Guarani, se vem com 3 volantes, se vem com um homem à frente,
fazendo um 3 atacantes ali, um 4-3-3. Vamos ver o que preparou o Daniel Paulista, viu, Edu? Olha, o Guarani já está escalado, hein? O Guarani já está escalado. Estou recebendo aqui a escalação. Vamos lá, Kozlinski, já o Tigrão, hein? Kozlinski, aí sem nenhuma novidade. Matheus Ludwig hoje na lateral direita, hein? Matheus Ludwig na lateral direita. Ronaldo Alves e Derlan, a dupla de zagueiros. E o Eliel na lateral esquerda, porque o Matheus Pereira levou o terceiro cartão amarelo, tá? Já esperado o Eliel. Bruno Silva, como sempre, meia dúzia é o capitão. Confirmado o Índio, continua. E o 10, Giovanni Augusto, não pode ter sido outro. Iago reaparece no time. Júlio César e Lucão do Break, já esperados. Então essa é a equipe do Guarani. Kozlinski, Matheus Ludwig, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel, Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Júlio César e Lucão, tá? Vamos lá para o banco, Gabriel Mesquita, Hernando, João Vitor, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Matson, Vitinho, Nicolas Careca, Maxwell, Lucas Venuto e Renanzinho, mais o Ronald, né? Tá a equipe do técnico Daniel Paulista. Deixa eu ver aqui o Palmeiras, o Everton. Palmeiras também escalado, hein? O Everton tem esse, é um chileno, se não me engano, é Kusevich. Kusevich é um chileno, Jorge, Mike, Gustavo Scarpa, Gustavo Gomes, aqui não tá na ordem aqui, né? Gustavo Gomes é zagueiro, Giovani, Atuesta, deixa eu ver quem mais aqui, Veron, Gabriel Veron, o Rafael Navarro, Jailson, é uma equipe, né? Realmente é uma equipe bem alternativa do Palmeiras, né? Deixa eu passar a bola pro Tigrão aí, que ele já tá com a escalação do Guarani. Diga lá, Tigrão, seja bem-vindo no Concentração, abraço, boa tarde. Um abraço, Edu, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Essa escalação alternativa do Palmeiras muda a perspectiva que a gente tem montada para o jogo, né? É evidente que o Palmeiras, com o seu time principal, e o Palmeiras está menosprezando o Guarani. Quero dizer isso daqui para toda a torcida do Palmeiras, que é enorme, gigantesca, na área de abrangência da Bandeirantes, que hoje é no mundo. Ela está dando de ombros para o Guarani e merece perder o jogo. Sabe por quê? Porque o Palmeiras tem 3 clássicos aí na sequência, né? E aí, não, com o Guarani a gente poupa os titulares e depois bota todo mundo descansado para pegar Corinthians, para pegar São Paulo, Santos e tal. Isso é uma estratégia perigosa. É evidente que o Palmeiras já está classificado. Essa porcaria, esse lixo, esse monstrengo de regulamento que é montado para os grandes, com meia dúzia de rodadas. Os grandes já resolveram a vida deles. Corre aí algum risco o Santos, mas deve se classificar. E Palmeiras, Corinthians e São Paulo, dentro daquilo exatamente que foi planejado pela federação nesse monstrengo, volto a dizer, de regulamento, botando um grande em cada pote, elas já estão definidas. Então o Palmeiras está dando de ombros mesmo, se perder o jogo não muda nada e o Guarani pode ser beneficiado por isso. Sem nenhum menosprezo aos jogadores que entram, às vezes, esses que entram e que não vêm atuando na titularidade, eles, numa oportunidade dessa aí, podem tentar querer, obviamente, mostrar serviço, podem correr mais até do que os titulares que estariam em campo. Mas eles são suplentes. Se são suplentes, e aí não dá para discutir, eles são inferiores. Eles são, tecnicamente, né, menores dotados ou menos dotados do que os titulares. Então, dentro dessa linha de raciocínio, salvo uma correria qualquer que o Palmeiras queira montar aí, é beneficiado o Guarani e muda completamente qualquer prognóstico que a gente possa fazer antes da partida. Nós todos aqui da equipe atribuímos favoritismo para o Palmeiras e não dá para deixar de atribuir. A partir dessa escalação do Palmeiras aí, não tem mais favoritismo. E eu acho que o Daniel Paulista teve a informação, tinha suas fontes e vai num 4-3-3, né? Ele vai num 4-3-3. Ele tem Iago, Júlio César,
dois de beirado, o Júlio pela esquerda, o Iago pela direita, o Lucão do break enfiado, aí tem o Bruno Silva Índio e o Giovani, né? Não vem com o Rodrigo Andrade, está no banco com a camisa 32, não está no melhor da sua forma física, acho que até de certa forma é poupado, mas o Guarani mostra um negócio que eu gosto. Pelo menos antes da bola rolar, pode não dar nada certo, mas o Guarani vai para dentro desse time alternativo do Palmeiras num 4-3-3. Se ele vem, por exemplo, com o Rodrigo Andrade no lugar do Iago, muda tudo, porque aí seria um 4-4-2. Ele teria Índio, primeiro pela ordem, né, de colocação deles em campo, ele teria Bruno Silva Índio, Rodrigo Andrade, Giovani Augusto, Júlio César e Lucão do break. Ele muda. Ele encara o Allianz Arena, parabéns para o Daniel Paulista. Pode até perder o jogo, aí faz parte. Mas ele encara o jogo como se não fosse no Allianz Arena, e sim no brinco. Vai para cima do Palmeiras. Vai com 3 atacantes, vai com 2 volantes e um meia altamente ofensivo, como é o caso do Giovani Augusto, e bota no banco com a camisa 32, aquele que seria o seu terceiro volante, e aí ele teria, claro, que abrir mão de um dos atacantes. Então, eu acho, e é achologia isso, que vazou, Palmeiras escondeu até o último momento, mas hoje no futebol todo mundo sabe de todo mundo, que o Daniel Paulista sabia do time alternativo do Palmeiras, e aí ele deve ter raciocinado na seguinte linha de direção: vou para ganhar o jogo, e vou abrir o time, e vou atacar o Palmeiras. Eu acho que, pelo menos antes da bola rolar, na frieza do pré-jogo, o Guarani está de parabéns pela ousadia, e o seu treinador também. Muito bem, então Rodrigo Andrade, bem observado por você, está no banco, entra o Iago, né? Porque ele mantém o Índio como volante e saca o Rodrigo Andrade para colocar aí o menino Iago, né? E as laterais também mudadas, né? O Matheus Ludwig, lateral direito, porque o Diogo Matheus está com dores no tornozelo, então o Matheus Ludwig volta, Diogo Matheus está fora, dores no tornozelo, e a lateral esquerda, já esperada, o Eliel entra. Ele é hoje o lateral esquerdo porque o Matheus Pereira está suspenso com o terceiro cartão amarelo. E é um ponto de preocupação, né? Nada contra o Eliel, nada contra nem o Eliel nem o Matheus Ludwig. Mas são 2 garotos da base numa responsabilidade muito grande e eles não vêm jogando, né? Não vem jogando. O Diogo Matheus é titular absoluto e encostou de vez no banco o menino que tem potencial, o Matheus Ludwig. E o Eliel é um jogador que a gente conhece as suas limitações. Ele tem como principal virtude o fato de ser esforçado, né? Esforçado. Mas o Matheus Pereira vem fazendo um bom campeonato, tem feito até com que a torcida do Guarani se esqueça um pouco do Bidu, que era o titular absoluto até então, Bidu que foi lá para o Cruzeiro. É um ponto de preocupação, sim. Ainda com essas 2 alterações que são forçadas, uma por contusão e outra por suspensão, ainda assim o Daniel Paulista é ousado e mete o time para jogar para cima do Palmeiras, e eu espero que dê chabu para o Palmeiras, sabe por quê? Porque ele está preservando o time para jogar clássico. E eu reputo, sem nenhum favor, um Palmeiras e Guarani como clássico também. E ele deu de ombros para o Guarani. Eu vou com um time misto contra o Guarani e ponho força total contra os outros que eu vou enfrentar na sequência, que são 3 clássicos. Bobagem, bobagem. Esse jogo também é clássico, esse jogo também tem história, e esse jogo já definiu o Campeonato Brasileiro em 1978, onde, aliás, o Palmeiras foi solenemente derrotado pelo Guarani. Muito bem. E aí, Zorzinho, vamos lá, escalação do Guarani, vamos lá. Deixa eu repetir aqui, Kozlinski, Matheus Ludwig, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel, Bruno Silva, Índio e Giovani Augusto, Iago, Júlio César e Lucão do break.
Olha, Edu, eu estava dizendo no meu comentário inicial qual seria a estratégia do Daniel Paulista. Você vê que ele jogando em casa, ele vem com 3 volantes, né? O Giovanni Augusto um pouco mais à frente, mas na última partida, eu disse inclusive que o Giovanni Augusto foi substituído, reclamou demais, né? Questionou a substituição, e hoje o Giovanni Augusto vem por dentro, que é a posição de origem dele. E ele tira o Rodrigo Andrade, que na minha opinião é o que está menos preparado fisicamente, né? E coloca e mantém o Índio para jogar ao lado do Bruno Silva. O Guarani vai vir num 4-3-3, o Bruno Silva fazendo ali um primeiro volante ao lado do Índio. Então o Guarani joga com 2 volantes hoje, dois volantes de marcação. E o Giovanni Augusto tentando articular. E por que a entrada do Iago? Na minha opinião, para tentar um contra-ataque, para tentar uma jogada de velocidade, para tentar surpreender o Palmeiras, né, numa possível pressão do time alviverde do Palestra Itália. Então eu acho que ele acerta. As duas opções são opções interessantes, mas essa tomada pelo Daniel Paulista hoje, eu acho que é interessante sim, porque ele tem 2 jogadores que fazem a recomposição pelo lado, que é o Júlio César e o Iago, e tem também a possibilidade de uma roubada de bola e uma espetada aí do Iago, que é um jogador de velocidade, que é um jogador que tem uma facilidade no 1 contra 1, né, para tentar surpreender. Acho que num contexto geral tá bem escalado o Guarani, viu, Edu? Muito bem, olha, são 15 horas e 21 minutos. Olha, o nosso convidado especial já está conosco. Campeão brasileiro de 78 pelo Guarani. Grande empenho também no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Japão. Teve uma rápida passagem pela ponte final de carreira. Renato Morungaba, um prazer tê-lo conosco aqui, Renato. Tudo bem com você? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer enorme estar falando com vocês aí. E principalmente, né, falar do Guarani, um jogo importantíssimo em São Paulo com o Palmeiras, e torcendo para que o Guarani tenha uma tarde feliz e consiga um grande resultado. Ô Renato, era mais ou menos o que? Era 1h30, vai? 1h30 da tarde, quando o Milton Neves entrevistou o Gizenon. Não sei se você ouviu a entrevista pela Bandeirantes, ouviu ou não? Não ouvi, não. Bom, mas o Zenon tá ficando louco, Renato, pelo amor de Deus. O homem, ele fala que ele é o melhor em tudo, em tudo ele é o melhor. Brincadeira, rapaz. Não sei se você encontra o Zenon, você aguenta o Zenon, Renato. Ele tá ficando louco, o bigode, rapaz. O cara fala que é campeão em tudo, no tênis ele é o melhor, que ele foi campeão no vôlei, foi campeão de futsal, tudo ele foi campeão, rapaz do céu, o Zenon tá ficando louco. É o jeito dele, ele gosta de... ele acha que sempre está acima de todo mundo, mas a gente tem uma grande amizade, né? Você não vai ouvir isso, né, o Renato falando essas coisas, mas ele não gosta, né? É a vida dele, né? É brincadeira, é. Não, mas a entrevista foi sensacional, mas a todo momento o Zenon tirando uma, cara. Tirando uma. Porque aqui em Campinas eu fui homenageado. Teve um encontro no Hotel Vitória recentemente. Eu não sei se você estava... O Tigrão estava no jantar. Eu sei que teve um treco-treco aqui no Hotel Vitória. E tava o Milton Neves e tal. E tava o Zenon também, né? Pô, ele falou que foi homenageado, que ele foi... Como é que é? O melhor jogador dos últimos 50 anos que passou em Campinas. Mas o bigode tá ficando louco, rapaz. Subiu, tá demais. Eu para falar do Zenon, eu acho que pelo estilo de jogo, né, do Zenon, pela categoria que ele tinha, facilidade de encher a bola nos espaços vazios, e o meu estilo de jogo, eu fui muito feliz jogar com ele, sabe? Então, tive essa oportunidade de jogar no Guarani, depois nós estivemos lá no Atlético Mineiro junto, alguns jogos na seleção, e eu me dava muito bem com ele. Então, nossa amizade permanece até hoje, e eu acho que nós acabamos ajudando muito o Guarani naquela fase de 78, né? Então, eu dizia aqui na abertura do programa que eu admiro mais o seu futebol, você jogava muito pra frente, cara, impressionante. Eu nunca vi um 8 tão ofensivo que nem você. Eu não sei se o Jorge Mendonça jogava com a 8 ou com a 10, você me ajuda, por favor. Mas aqui em Campinas, número 8, agressivo que nem você, eu sinceramente não me lembro.
O que mudou hoje, hein, Renato? Quer dizer, eu não sei o que é tática. O número 8 é apagado, né? Todo número 8 é apagado. Tá ali no meio, ele faz um meia-água como volante, segundo volante, um pouco de meia. Mas você realmente era muito pra frente, cara. É um futebol muito ofensivo, né? Nós jogávamos que hoje que se usa muito 4-3-3, às vezes até 4-2-4, né? Nós chegamos a jogar dessa maneira. E nós tínhamos jogadores, né, capacitados para se fazer isso, né? Então, se você pegar bem, você pegar um meio de campo que era Zé Carlos, o Renato e Zenon, você não vê nenhum jogador com um estilo de marcação forte, né, como volante, né? Verdade. Então nós temos uma categoria acima, né, às vezes um pouco da média, que era dificilmente a gente perdia as bolas, né, no passe, domínio, né, jogadas que a gente criava com muita facilidade. Então, claro que hoje, eu vou falar uma coisa, nem sei se vocês concordam ou não, né? Não, mas porque fala. Nós estamos querendo que eu você fale. vejo hoje, quando os times estão se defendendo, eu acho que hoje o Milton Buzeto, o antigo Milton Buzeto, né? Ia fazer mais sucesso, porque ele era um treinador retranqueiro. E ele já fazia isso no Juventus há muito tempo atrás, todo mundo atrás da linha da bola, e jogava com uma bola, 2 bolas para se ganhar um jogo, né? Isso. Só que quando nós jogávamos, nós tínhamos meia, né? A meia direita, a meia ponta de lança número 8, tinha o meia esquerda, que era o que, né, armava mais atrás também. E, todos os times tinham sempre os 2 meia num nível altíssimo. Era feio você fazer isso aí. Hoje você tem que se adaptar aos esquemas que foram com a evolução, com os estudos, né? Então, hoje todos os clubes, acho que alguns momentos dos jogos você tem que jogar com os 10 atrás. E qualquer até time de um nível forte da Europa faz isso direto, né? Vai direto. Agora você, quando o treinador pediu para você marcar, o que você dizia, Renato? Existia isso ou deixava você à vontade? Não, eu não entendi isso. Pode falar. Você, quando o técnico pedia para que você também marcasse, voltasse, você concordava, você era de voltar ou a turma, como você era muito ofensivo, os técnicos deixavam você à vontade? Normalmente, claro que tem alguns momentos, né, de jogos, você tem que ajudar, dependendo se você não tem essa característica. Mas a maioria dos treinadores, eles procuravam usar o que eu tinha de melhor, né? Em velocidade, cair pelo lado esquerdo, olhar o direito, eu fazia muito isso. Inclusive, meu começo no Guarani, eu fazia muito isso, mas era muito jovem. Às vezes, para me definir a jogada, eu não tinha força. A gente foi aprendendo depois com os anos, né, de jogador, né? Mas, realmente, eu sempre joguei em direção ao gol. Já levei muitas duras dos companheiros, ganhando o jogo. Eu queria ir para cima, eu falava, tem que segurar a bola, calma, Renato. Você fala, não, eu tenho que jogar para frente, fazer gol, tentar fazer mais. E claro que depois, com uma certa experiência, você utilizava isso aí também, de posse de bola, de controlar. Mas no começo, realmente, era tudo em direção ao gol, não tinha como. E nós estávamos começando a tocar do Zanon aí antes, e vários jogos, eu tomava dura dele, eu falei, o jogo está difícil, eles estão marcando, tenta arrumar uma... Você ganha a jogada, o cara faz falta, você quer continuar no caso, arruma uma falta para ele decidir, né? Então, com o tempo você vai aprimorando isso para que você possa usar o melhor de cada companheiro que você tem jogando junto, né? Claro, você rezava para o volante roubar, a zaga roubar a bola, porque o seu contra-ataque realmente era muito forte. Agora, Renato, para terminar da minha parte, você está fazendo, até bem pouco tempo, você trabalhava no Guarani, você está fazendo o que hoje? Não, eu continuo. Para falar a verdade, estou há 7 anos no Guarani. Você continua no Guarani? Hoje eu sou mais coordenador técnico da base do Guarani lá em Morungaba. Nós terceirizamos desde 2018. Então nós trabalhamos lá com o sub-10 até o sub-14. Então, sempre finais do ano, né, a gente, sub-14 nosso, a gente traz vários jogadores para representar o Guarani aqui em Campinas no sub-15, né? Então o trabalho, graças a Deus, está sendo muito bom. Então você trabalha em Morungaba, trabalha com a base, é tipo de uma escolinha do Guarani, é isso? Seria do sub-10 ao 14, né? É um projeto, no fundo é um projeto. É um projeto, né? É a continuação do projeto que é feito aqui em Campinas. Isso.
hoje o futebol você tem que começar os meninos mais novos, né? Então você fica muito para trás, porque para você ter uma ideia mesmo, a gente trabalhando nessas categorias, tem muito olheiro dos times grandes. Então, nós temos jogador já no Palmeiras, temos no Cruzeiro, no Red Bull, entendeu? Corinthians. Então, aí como hoje o Guarani é um clube formador, a gente consegue, né? O Guarani não perder totalmente né, o poder em cima desses jogadores. Pois é, tô vendo aqui no site do Palmeiras, por falar em clube formador, o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino, também, o Palmeiras pegou do Guarani em 2017. Pegou 2017, isso. Ele foi para lá, explodiu, disputou a Copa do Brasil pelo Palmeiras, foi campeão sub-20, ganhou vários títulos na base. E o Guarani tá torcendo para vender, né, o Renato? Vendendo. Não, o trabalho é em cima disso. Para ser sincero, eu já tive reunião com os pais, né? No fundo, eu gostaria que eles tivessem um pouco mais de paciência com esses meninos para que eles pudessem subir no Guarani, né? Como ocorreu comigo, né? Vários outros grandes jogadores do Guarani que chegaram à seleção, participaram da Copa do Mundo, né? Mas eu posso ser sincero, está difícil de segurar, sabe? Quando os times grandes vêm, o jogador é bom, você não consegue segurar. Aí já você pega tem na que fazer base, essa né? parceria entre os clubes, né? Já pega na base, difícil. Legal, Renato. Portanto, o Renato Morungaba vai ficar conosco nessa jornada esportiva. Eu tenho que dar uma faturada. Eu volto já com o amigo Batista. Agora 15 horas e 31 minutos. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Olha, para encerrar o Concentração Bandeirantes, nosso grande comandante que vai narrar aqui Palmeiras e Guarani, daqui a pouquinho às 16 horas. Alô, alô, amigo Batistão, um grande abraço, boa tarde. Alô, alô, Edu, grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, horário tradicional do futebol, domingo à tarde, 4 da tarde. Guarani precisa da vitória, não é fácil porque enfrentar o Palmeiras, mesmo um time alternativo, são jogadores de alto quilate técnico e também, caso haja necessidade, com 5 alterações, os reservas poderão entrar, né? Em número de 5. Estão no banco hoje jogadores do porte do Piquerez, que é titular absoluto, Rafael Veiga, jogadores como o Dudu, enfim, Marcos Rocha, que é o lateral titular absoluto da lateral direita, jogadores que estão no banco e que podem entrar, o Daverson, né? Jogadores que podem entrar a qualquer momento. Então é parada dura, é um jogo muito complicado, muito difícil, mas o Daniel Paulista dá o prefixo. Não entra fechado, não entra retrancado, abandona a ideia de 3 volantes, coloca mais um atacante. E como disse agora há pouco, o Tigrão vai para cima do Palmeiras, dando indicativo de que teremos um jogo aberto no Allianz Parque, partida marcada para daqui a pouco às 4 da tarde.
sem dúvida, o indicativo, pode ser que na prática não aconteça, né? O futebol tem dessas coisas, mas sem dúvida dá um indicativo de grande jogo, viu, Edu? Muito bem, olha, Kozlinski, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel, Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Júlio César e Lucão do Break, Guarani escaladíssimo. E vem aí, Palmeiras e Guarani com o amigo Batista. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jornada Bandeirantes. Agora, Jornada Esportiva Bandeirantes. Daqui a pouco a bola rola, 31 graus, a temperatura na capital do estado de São Paulo. Temperatura alta, jogo marcado para as 4 da tarde, a bola rola. Time do Guarani corre atrás de uma grande vitória. Vem de uma vitória pela Copa do Brasil. Na terça-feira jogou contra o Maricá. Agora vira a chavinha. Campeonato Paulista é o foco. Classificação.
É isso que pensa o time do Guarani. Palmeiras é já classificado, manda a campo um time reserva. E o Guarani não tem nada a ver com o time do Palmeiras, que está poupando jogadores para o clássico. Tem que entrar em campo, é isso que quer fazer, ganhar o jogo para manter a acesa chama de classificação. Este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decora. O melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. Odontoclinic. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 15 horas e 41 minutos. A bola rola a partir das 4 da tarde. Aqui na Bandeirantes. Opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa tarde pra você. Alô, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Um jogo eletrizante, importantíssimo, muito mais importante pro Guarani do que pro Palmeiras, que com os seus 17 pontos em 7 jogos, nossa, já abriu muita vantagem, faz a melhor campanha da competição e vai para cumprir tabela. Claro que é todo mundo profissional e o Palmeiras quer a vitória. Já o Guarani, ele olha as duas pontas. Primeiro, a classificação para as quartas de final, a próxima fase do Brasileiro ou do Paulista da Série A1. E na outra ponta, com 10 pontos, não está numa situação complicadíssima, mas ainda inspira cuidados. Dependendo do que acontecer na rodada, lógico que em caso de derrota, o Guarani passa a se preocupar também com a ponta de baixo da competição. Gosto da postura do Daniel Paulista, ele manda a equipe do Guarani para cima do Palmeiras, abre mão de um volante para começar com 3 atacantes e a expectativa que a gente tem é de um Guarani leve, solto, sem se preocupar com a grandeza do Palmeiras, mesmo sendo um time alternativo. É um grande time e que o Guarani possa se impor, mesmo na casa do adversário, para fazer aí um resultado extremamente importante. E reafirmo, olha para as duas pontas, para de baixo e para de cima. O Guarani no purgatório, ganhando, sonha com o céu, perdendo, se preocupa com o inferno do rebaixamento. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde para você. Para você também, Batista, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo difícil, jogo duro para o Guarani. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço lá para toda a Americana que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. O Eric, o jogador, tá ligado, já mandou mensagem, tá todo mundo acompanhando aqui a transmissão da Bandeirantes. E olha, Batista, independente do que, como vem o Palmeiras, e eu sempre gosto de ressaltar isso, né? Quando tem uma equipe como o Palmeiras que tem no seu elenco três times da mesma qualidade, é sempre muito difícil. E esses jogadores que recebem a oportunidade hoje vão querer mostrar aí para o professor Abel ou Portuga, que tem condição de estar entre os titulares. Então, jogo duro para o Guarani, tá? Independente se vem time alternativo ou não, jogo difícil, jogo duro, mas dá sim. O Guarani hoje um pouco mais ofensivo, jogando com 3 homens à frente, aparece o Iago aí para jogar na frente, para jogar como uma válvula de escape nesse time. Então o Guarani pode sim surpreender. Estratégia bem definida
e jogo duro pro Guarani, viu, Batistão? E atenção, informação importante, o atacante Iago sentiu um desconforto no pubis durante o aquecimento agora há pouco. Nos vestiários do Allianz Parque, está fora do jogo. Maxwell vai iniciar a partida, camisa número 71, será Maxwell, portanto, o titular da vaga do Iago. Iago está cortado, daqui a pouco as escalações, mas aqui já adiantando a informação de que o Iago não vai atuar. Então, hoje vai ser tarde de Maxwell. Maxwell vem aí, hein? O que confirma a ousadia do Daniel Paulista, né? Ele poderia dizer, ó, escalei o Iago, vou pra cima, fiz um time ofensivo, treinei para atacar o Palmeiras, mas perdi o Iago, sou obrigado a voltar com o Rodrigo Andrade. Não, mantém o Rodrigo Andrade no banco e vem com um atacante. Só que aí muda tudo, né? Pode até o Maxwell ser hoje uma espécie de capitão pelo lado direito. Ou, sei lá, quem sabe se desce nele aí um santo ainda mais importante. Agora, pelo que vimos até agora do Maxwell, ele tem menos bola do que o Iago. E aí vamos ver, quando a bola rolar, como é que vai ser essa teórica agressividade do Palmeiras no papel. Se ela na prática se confirma, até pela questionável qualidade do Maxwell. Já é o segundo desfalque, né? O lateral Diogo Matheus sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral direito e desfalca a equipe. E agora também a informação do Iago, que está fora do jogo, sentiu o pubis. Daqui a pouco a bola rola, daqui a pouco as escalações. E conosco hoje o nosso convidado especial, Renato Morungaba. Campeão brasileiro em 78, vai, portanto, conosco fazer a análise da apresentação do Guarani. Alô, Renato, um abraço para você, boa tarde, Renato. Boa tarde, Batista, boa tarde ao Kleber, ao Tigrão. Está sendo uma experiência nova na minha vida, Batista. É a primeira vez que eu estou participando de uma narração do jogo, né? E mais sendo do Guarani, né? Um jogo, eu acho que vai ser muito especial para o Guarani, porque vai pegar o Palmeiras, que vem de mais um título. E a expectativa é para que os jogadores do Palmeiras sejam um pouco mais relaxados e o Guarani se aproveite disso, né? Eu acho que vai ser importante o Guarani não perder esse jogo, pelas palavras que eu vi o Tigrão falando aí, né? Na situação do campeonato, muito equilibrado, você ganha, você está numa situação boa, você perde, já tem que começar a pensar no rebaixamento. Mas eu acredito que o Guarani vai estar num dia especial hoje e vai se superar em todos os aspectos para superar essa boa equipe do Palmeiras. Olha que legal, hein? A primeira vez que o Renato vai participar de uma transmissão de futebol como comentarista. Incrível, realmente muito legal. É uma nova experiência para o Renato Morungaba, que vai conosco ao longo de toda essa jornada. E conosco também o ouvinte comentarista Deison Alan, ele que ganhou rádio, a rádio que já vem com a faixa estendida para pegar, sintonizar o 85.7 FM da Rádio Bandeirantes. O Deison, que tem apelido, informou a gente aqui, né, que tem o apelido de Jason. Alô, Deison, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão. Estão me escutando bem aí? Tá dando para me escutar bem aí? Sim, som muito bom. Parece que você tá do ladinho nosso aqui. Você tá falando aí do Jardim Nova Alvorada, é isso? Nova Alvorada, Batistão. Fica aqui próximo à Van, né? Fica próximo ao Extra da Moreiras, né? Antes de tudo, obrigado pela oportunidade. Agradeço de estar participando com vocês. Sou fã assíduo aí da Rádio Bandeirantes, escuto todos os dias a programação, de manhã, de tarde, e para mim é mais que uma honra estar participando hoje da transmissão, que, diga-se de passagem, o jogo de hoje tem um grande significado para mim, né?
Opa, ouvi uma vozinha de fundo, quem falou aí? Bem, aqui quem tá falando, vem cá, dá ele pra mim aqui um pouco. Quem tá falando é o Brian Douglas, né? Esse aqui é o meu... Tá dando pra me ver aí, Batistão? Brian Douglas, sim, tá aqui na tela da Rádio Bandeirantes, no canal do YouTube. Tá aqui, esse é o meu herdeiro, né? O grande bugrino aí, da pele até o osso também. Já acompanhando com o papai pelo radinho novo. E o novo torcedor integrante aí do Bugrinos do Parapeito, né? Inclusive, eu sou conhecido como Jason do Parapeito porque a nossa organizada fica na frente do novo brasão do Guarani, né, Batista? É verdade. Na frente do estádio, ali onde foi construído o novo brasão, os Bugrinos do Parapeito ficam ali, né? Eu, o Presida Edão, Felipe PG do Bonfim, que participa também da rádio diariamente aí. Então, pra gente é um prazer estar participando aí com vocês hoje, tá? E só uma informação, o seu sobrenome é Alan ou é Alan? Alan, né? Alan. Na verdade, o Jason é porque o meu pai era fã daquele filme do Sexta-feira 13, né? Sim, sim. Porém, ele não sabia como escrevia. Aí acabou saindo assim, ô Batistão. Tá certo, tá aí o Jason do Parapeito, vai participar conosco junto com o Brian, que é o filhinho dele. Qual a idade do Brian? Ele tem 8 meses, Batistão. Tô aqui do lado da minha esposa Aline também. E o garotão tá aprendendo, né? Já conhecendo aí o maior de Campinas. Legal, tá aí, portanto, o Jason do Parapeito participando conosco junto com a família. Que legal a família, hein? E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, do Pinheiro. Meu grande amigo, um grande abraço. Muito obrigado, Batista, a todos aqui, pelos ouvintes da Band aqui. O nosso WhatsApp aqui bombando. O nosso número é o 97102-1493. 97102-1493 de Washington. Olha que beleza. Turma fazendo um churrasco, vai acompanhando a Band aqui. O Daniel, a Luara, Danielzinho, o Guilherme, o Daia. E a turma tá dizendo que vai ser 1-0 o Guarani. Vamos lá, Bugrão. Um abraço pra vocês, muito obrigado, viu? Bem, no Paulistão ontem, São Paulo 1, Corinthians 0, Ferroviária e Santos. Partida não aconteceu, muita chuva em Araraquara, falta de energia elétrica. No Majestoso, Ponte 0, Água Santa 1. E ontem à noite também, Santo André 0, Ituano também 0. 18h30 de hoje tem Novo Horizontino, Inter de Limeira, São Bernardo e Mirassol. E às 20h30, Red Bull Bragantino e Botafogo. Destaque pelo Brasil, às 16 horas daqui a pouco no Engenhão. Taça Guanabara, Flamengo e Vasco. E às 18 no Mineirão, Atlético e Cruzeiro. Nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Gil Kleber, Joelso Cardoso. No ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja a sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odonto Clinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odonto Clinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção. É ele. E agora rádio, e agora futebol. É ele. Na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele. E agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele. Na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele. E agora rádio, e agora futebol. É ele. Na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele. E agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E agora a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo. 30 para Kozlinski, 2 Matheus Ludic, 22 Ronaldo Alves, 34 Derlan, 36 Eliel, 6 Bruno Silva, 23 Índio, 10 Giovanni Augusto, 7 Júlio César, 11 Lucão do Break, 71 Maxwell. Maxwell vai no lugar do Iago, que sentiu uma contusão no aquecimento nos vestiários do Allianz Parque. Repetindo, Kozlinski, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel, Bruno Silva, Índio e Giovanni Augusto, Júlio César, Lucão do Break e Maxwell. Esse é o time do Guarani. Bandeirantes. Quando sujo ao viver de 21 Everton, 12 Mike, 4 Kusevich, 15 Gustavo Gomes, 6 Jorge, 20 Atuesta, 14 Gustavo Scarpa, 17 Giovani, 27 Gabriel Veron, 29 Rafael Navarro e 30 Jailson. O Everton, Mike, Kusevich, Gustavo Gomes e Jorge, Atuesta, Gustavo Scarpa e Giovani, Gabriel Veron, Rafael Navarro e Jailson. Esse é o time do Palmeiras. Arbitragem do jogo.
Fabiano Monteiro dos Santos. Assistente 1, Alex Alexandrino. Assistente 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. Ricardo Bittencourt da Silva, quarto árbitro. E no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Apita o árbitro. A bola está rolando no Allianz Parque. Carlos Batista. De novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Detalhe. Jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai! Começa o jogo no Allianz Parque. Time do Guarani vem todo de branco, é o segundo uniforme. Palmeiras é o mandante, vai todo de verde para este confronto. Pois não, Tigrão, detalhe no ar. Só para dizer para você que o Guarani está todo de branco e o Palmeiras todo de verde. Você cortou meu barato aí. Vamos ver, Palmeiras começou já virando bola de lá para cá, daqui para lá, já tentando pegar as costas aí do Eliel. E muito cuidado com essa segunda linha do lado esquerdo do Palmeiras com o Gustavo Scarpa. Ele é o titular aí, né? Praticamente ele e o goleiro, só o Everton. Os outros todos são suplentes. Mas olha ali o Scarpa, ó. Ele vai ficar jogando um pouquinho à frente do Jorge. E é ali que o Palmeiras vai tentar se criar para cima do Guarani. Muito cuidado com o Scarpa, vive um momento espetacular. Domina o time do Palmeiras, vem pela meia direita no campo de ataque, lançamento lá na frente, tentou Gabriel Veron, vira o corpo em cima da marcação, levando na perna direita, recuando para Scarpa, ele carrega na entrada da grande área, bate a bola de perna direita, Derdan afasta, tira, o rebote sobra com o Lucão do Break, ele domina, tenta acionar o ataque, não consegue, retoma, lutando pela posse da bola o time do Palmeiras, mas o Guarani é esperto, Lucão do Break, partiu na velocidade, dominou, rolou para Júlio César, veio pela lateral da grande área, rolou, vem para Maxwell, bateu de perna direita, explodiu no pau, paredão alviverde, a bola bate e volta. O paredão alviverde da capital. Ludwig domina para o time do Guarani. Partiu na velocidade na perna direita. Rolou na frente. Giovanni Augusto. Lançamento na área. Aparece lá atrás o Everton para pegar. Pega e domina para o time do Palmeiras, repõe na esquerda para Scarpa, ele trabalha beira dentro do campo, no campo de retaguarda, ultrapassa a linha na metade do campo, vai subindo um ataque, virando uma bola da esquerda para a direita. O árbitro pediu para paralisar o jogo, a bola bate no árbitro. O jogo tem que ser interrompido e vai ser colocado bola ao chão em favor do time que estava com a posse, indo embora, no caso, o Palmeiras. Que sono, hein, juiz? Sai da frente, porra. A linha de cortadores elétricos Zap da Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural com superfícies linsas e arremesso pela direita. O próprio Mike vai para fazer a reposição. Começando o jogo no Allianz Parque. Placar de 0-0. A bola com Kuchevich. Mandou para Mike. Ele rola lá atrás. Vem Gustavo Gomes. Ultrapassa a linha na metade do campo. Levanta de perna direita. Bola lançada lá pela ponta. O time do Palmeiras ataca quase 5 do primeiro tempo. 0-0. Vem Scarpa. Usou o corpo do adversário Ronaldo Alves para ganhar o arremesso e ele próprio tem pressa e cobra. Palmeiras ataca pela ponta canhota, Gustavo Scarpa meteu o pé esquerdo, levantou, a bola passa por toda a extremidade lá do outro lado, do lado direito com o Mike, ele usa o corpo do Maxwell, ganha arremesso da final, cobrou o Mike, levanta a bola pela direita, o cruzamento vem para a bola, Scarpa levou para o fundo, pé canhoto, bateu cruzado. Kozlinski, Ronaldo Alves na frente dele, tira, vai embora para fora pela linha de fundo, é escanteio para o time do Palmeiras, Ronaldo Alves preciso para tirar,
Vem Gustavo Scarpa, cobrou o escanteio, levantou na área. Subiu lá atrás para afastar, veio tirando a retaguarda do time do Guarani. Mas na sequência a bola foi atirada para fora pelo Palmeiras em arremesso lateral para o Bugre bater pela direita. Começa sufocando a equipe do Palmeiras, sufoca o Guarani, subiu todas as linhas, o Guarani sentiu, puxou todo mundo para trás e não fosse a importantíssima intervenção do Ronaldo Alves no lance anterior e o Palmeiras já teria feito 1-0 com 5 minutos de jogo. É grande a pressão do Palmeiras, vai para dentro, usa os dois lados, usa a direita muito forte com o Mike e aquilo que a gente já chamou a atenção aqui com o Scarpa, que recebe de novo livre aqui, ó, pela esquerda. E Scarpa dominou, pé canhoto, cruzou, a bola passa por toda a extensão da área. Vai para a linha de fundo, bateu ainda antes no pau da bandeira de escanteio. É tiro de meta para o Guarani. Atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 do Allianz Parque em São Paulo, a capital do estado, com 31 graus. Palmeiras 0, Guarani 0. 18h30 tem Novo Horizontino e Inter de Limeira. Olha, o Felipe do Bonfim manda um grande abraço ao Jason, que é o nosso comentarista. O Jason que é bugriso para peito, né? Lá é conhecido como Jason o Cabeção. Quem tá falando é o Felipe do Bonfim. Por Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Cor Bela. Gleger Zorzi, comecinho da partida, como que começam os times. Depois desse ataque, é falta pela esquerda, cobra o time do Guarani. Giovani levantou na área, chega para tirar, afasta a retaguarda do Palmeiras. Ludwig pega o rebote, domina, tocando para Maxwell. Ele tenta levar em cima da marcação, chega desarmado, Atuesta, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita. Vem o time do Guarani com Ludwig na reposição, autorizado. Guarani no 4-3-3, 3 atacantes. Ludwig tocando a bola para Maxwell, ele vem por dentro pela meia direita, quase se aproximando da entrada da grande área, bateu em cima da marcação, a bola volta, passou Maxwell, a bola vai para a linha de fundo. E aí, Gleger, comecinho do jogo, 0-0, diz aí, Gleger. Muita pressão palmeirense, né, Batista? O Guarani tem que adiantar um pouquinho, não dá para ficar aceitando essa pressão. O Palmeiras encurrala, vem para cima. O Guarani precisa estar atento, senão vai tomar o gol. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina o time do Guarani no campo de ataque. Júlio César meteu o pé direito, levantou para dentro da grande área, chega bem o Everton, recolhe, pega firme lá atrás e domina o goleiro do Palmeiras. O sorriso é o seu cartão de visitas. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Ligue ou chame pelo WhatsApp para reservar o seu horário. 33427000, 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes, Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Renato Morungaba, campeão brasileiro em 78, nosso convidado especial. E aí, Renato, como que começam Guarani e Palmeiras, hein, Renato? Né? Uma pressão forte do Palmeiras, e o Guarani está tendo algumas dificuldades, mas está se defendendo bem. E alguns momentos, nesses 10 para 11 minutos, está tentando chegar ao ataque também. Eu acho que essa é a importância para que o Guarani também mostre para esses jogadores do Palmeiras que tem condição de chegar e conseguir o gol também.
Os reservas do Palmeiras: 42 Marcelo Lomba, 2 Marcos Rocha, 3 Renan, 7 Dudu, 11 Wesley, 16 Daverson, 19 Bruno Lopes, 22 Piquerez, 23 Rafael Veiga, 26 Murilo e 40 Pedro Bicalho. Esse é o banco do time do Palmeiras. Deison Alan, o Jason no parapeito, ouvinte comentarista conosco na jornada de hoje. E a sua opinião também sobre o começo do jogo, seu time. Diz aí, Jason. Batistão, a gente tem que... o Guarani ele tem que tentar marcar ao máximo acima da linha baixa, né? Para conseguir aí fazer o mesmo futebol que jogou contra o São Paulo, que representou contra o Santos, né? A gente vê que o Guarani contra times da categoria do Palmeiras, eles jogam futebol de igual para igual, né? Como jogou contra o São Paulo, como jogou contra o Santos, né? Não conseguimos a vitória por causa de méritos do goleiro do Santos, mas o Guarani tem que tentar ao máximo marcar do meio para frente, né? Adiantar as linhas e vamos torcer, né? Vamos torcer. Eu acho que a escalação de 4-3-3 é uma escalação boa, porém talvez eu teria ido diferente. Talvez naquele 4-3-2-1, né? Que o 4-2-3-1, perdão, que o Daniel Paulista jogou contra o Santos, contra o São Paulo, né? Que deixa o Lucão como referência, né? Jogando como aquele pivô. Então, já que ele escolheu pelo 4-3-3 um time mais ofensivo, a gente tem que torcer pro Guarani não deixar o Palmeiras gostar do jogo e vir para cima, né? Ele tem que garantir o ataque de uma forma ofensiva boa, jogando relativamente em cima do contra-ataque, não de uma forma passiva, né, Batistão? Mas agora o Palmeiras é superior, mas a gente está torcendo por um bom futebol aí. Tá aí o Jason do Parapeito, tá transmitindo a partida conosco aqui como ouvinte comentarista. O Jorge ficou um tempo fora do campo, foi atendido ali, né? Ele sofreu uma pancada, mas está tudo certo com o lateral esquerdo do Palmeiras, já retornou para o campo de jogo e, portanto, não houve a necessidade de substituição do time do Palmeiras. Foi uma chegada do Maxwell. Neste momento, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos vai lá e dá cartão amarelo para o técnico Abel Ferreira. Foi lá, primeiro deu uma dura, advertiu verbalmente. Parece que o técnico do Palmeiras continuou a vozear. E aí é uma prerrogativa do árbitro dar o cartão, porque agora é assim, né? O técnico também toma cartão amarelo, então, e também pode ser expulso. Então já deu ali o cartão amarelo, é amarelado o técnico do Palmeiras, que gosta de falar muito durante o jogo. E se ele quiser, a gente pode mandar aqui um e-mail para a Federação Paulista de Futebol e pedir para a federação nomeá-lo como apitador do jogo. Aí ele apita. Só que ele tem que trocar também o salário de treinador do Palmeiras para o cachê de juiz, já que ele está querendo apitar o jogo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Bola para fora, arremesso, cobra o time do Palmeiras, lançamento para a entrada da área, rasga Ronaldo Alves, chuta forte, tira, manda para fora, para a linha lateral, sai jogando outra vez o time do Palmeiras no campo de ataque. Jailson abriu pela direita, Mike, pé direito, bateu cruzado, passa pouco no gol, vai embora. Se jogou Rafael Navarro, a bola passou, isso aqui, ó, do bico da chuteira dele, foi embora. Pra fora pela linha de fundo, que perigo! Por pouco, por muito pouco, Palmeiras não abre o placar do jogo. Bola pra fora pela linha de fundo, vai sair jogando lá atrás o time do Guarani. Atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato
Campeonato Paulista 2022 no Allianz Parque em São Paulo, 31 graus, temperatura alta na capital do estado de São Paulo. Palmeiras 0, Guarani 0. Taça Guanabara lá no Engenhão, gol do Flamengo. Felipe Luiz com 10 minutos de jogo. Flamengo 1, Vasco 0. Pelo WhatsApp, a Karina Bugrina Nata acompanhando aqui pela Band. Manda um abraço para o mineiro Misael, palmeirense de Extrema, dizendo que hoje dá verde, mais verde de Campinas. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se manda Gabriel Veron, tentou o passe no fundo, passe muito forte, a bola vai embora, saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Corbela Tintas, a parceira do Pintura, aqui você encontra coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 16 minutos passados, primeiro tempo, daqui a pouco o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro, comandoria do Pinheiro. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, time do Guarani resiste, era importante não tomar o gol nos primeiros 15 minutos. Guarani quase tomou, mas não tomou, hein, Tigrão? Importantíssimo. Se defende bem, como frisou o Renato. Aliás, um grande abraço para o Renato. O Guarani se defende bem. Eu acho que só não pode recuar demais, trazer demais do Palmeiras. O Palmeiras toca muito fácil na bola, muito vertical, usa os dois lados do campo. Mas aquele imenso sufoco dos primeiros 5 minutos, 10 minutos, já passou. O Guarani já se estabilizou. A iniciativa, a propositura de jogo continua do Palmeiras como agora. E vem o time do Palmeiras lá pela direita, bico direito na grande área, vem atrás, Mike Scarpa, uma paulada. A bola desviou no meio do caminho e foi embora. Uma pancada de Scarpa de perto da canhota, um chute de longe, mas um foguete. Ela veio firme, veio forte, foi embora. É escanteio. Escanteio pro time do Palmeiras bater. O desvio foi do Ronaldo Alves na cabeça do zagueiro do time do Guarani. Vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio, o time do Palmeiras. A galera atenta. 17, quase 18 do primeiro, por 0-0. Autorizado. Vem pra bola, pra batida. Vai tomando posição lá pela esquerda. Time do Guarani todo recuado. Monta um cinturão de marcação a partir da entrada da pequena área. Levantamento, bola cruzada na área. Kozlinski chega, tira. Giovanni Augusto pega o rebote. Tocou, o árbitro parou, marcou falta. A falta lá pela esquerda, falta em cima do Eliel, que hoje está jogando no lugar do Matheus Pereira, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, Guarani com 3 desfalques. Não tem o Diogo Matheus, contundido, não foi para o jogo. Não tem Matheus Pereira, 3º cartão amarelo, e não tem o Iago, que sentiu no aquecimento, e por isso o Maxwell é quem está jogando. Quem chegou fazendo a carga para cima exatamente do Eliel foi o menino que foi a sensação da Taça São Paulo ao lado do Hendrick, o Palmeiras foi campeão, Giovanni, número 17. Muito bom jogador, chegou disputando a bola por cima, acabou empurrando o Eliel, bem marcada a falta. E observo um posicionamento diferente do Bruno Silva. Vai lá. Lançamento de bola. Vai pra bola. Tentou dominar. Girou em cima da marcação. Chega Gustavo Gomes. Vem em cima do Maxwell. Pega lá atrás o Everton. Pega firme e já repõe no campo de ataque. Vem Ronaldo Alves de cabeça. Tira. Só para concluir, eu vejo o Bruno Silva mais aberto pelo lado direito, jogando meio que nas costas ali do lateral direito do Guarani, o Matheus Ludic. E aí tem explicação isso. Ele está tentando encurtar o raio de ação do termômetro do time do Palmeiras, pelo menos com esse time que está em campo, que é o Gustavo Scarpa. Observe que preenche aquele espaço do lado direito ali, fazendo uma espécie de cobertura
nas costas do Matheus Ludic, exatamente o primeiro volante do Guarani, o Bruno Silva, número 6. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. É arremesso lateral, campo de defesa pela esquerda para o time do Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Depois desse ataque em cima do time do Guarani, Júlio César saiu da lateral, vem por dentro para Giovanni Augusto, não conseguiu dominar, a bola escapou, sobrou com o Everton. Conferindo o placar do jogo no Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras 0, Guarani 0. 20h30 tem lá em Bragança, Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Olha o ouvinte Celso Cassano de Itanhaém, faz uma observação. Contra o Maricá, o Guarani jogou com 3 volantes e agora contra o Palmeiras está jogando com 2 volantes. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7. Vem embora, Atuesta, pé direito, bola batida, desvio, vai embora. Para fora pela linha de fundo, Rafael Navarro chegou para desviar, a bola saiu pela linha de fundo. Uma arrancada no Atuesta, o cruzamento, a bola na pequena área. Ronaldo Alves chegou para tirar, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Em escanteio para o time do Palmeiras bater. Escanteio já vem para ser cobrado o Palmeiras, cruzamento na área. Chega bem lá atrás, afasta Júlio César, bate ele perto da direita, mas entrega de graça pela direita. Domina, vem Scarpa, outra vez tocando na ponta direita para Atuesta. Ele recua, vem para Scarpa, pé canhoto, cruzou na área. Desvio de Kusevich, chega, tira Kozlinski. Tentando armar o contra-ataque no canto do break, no peito, domina. De perto da direita, tentou passe para Júlio César, Jorge na marcação, quase se confundiu. Júlio César chegou, tentou o bote, conseguiu se recuperar Jorge. E tudo isso estava valendo, hein? Tudo isso estava valendo. Se dá o bote o Júlio César, ele poderia ter partido para dentro do gol com bola e tudo. O sorriso é o seu cartão de visitas. E a Odontoclinic é a maior rede de clínicas odontológicas do país. E preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário, 33427000. Repetindo, 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes Odontoclinic, porque você vai sorrir, porque sorrir é tudo. Gleger Zorzin, estamos ultrapassando a metade do primeiro tempo, placar de 0-0. Quem está melhor do jogo em Gleger? Batista, sem dúvida nenhuma o Palmeiras, né? Eu concordo com o Tigrão, esse posicionamento do Bruno Silva atrás, do Guarani mais atrás, um time um pouco mais defensivo, né? E chama o time do Palmeiras. O Guarani, dando a bola para o time adversário, vai se desgastar. Essa estratégia, para mim, na minha opinião, não é interessante para o Guarani. Então, seria interessante um pouco adiantar um pouco mais, soltar um pouco mais do Bruno Silva. Você vê que o Guarani hoje tem 2 volantes, Bruno Silva e Índio, mas atrai o Palmeiras para cima do Guarani. E outro detalhe, o posicionamento do Scarpa, em alguns momentos, confunde ali o Lute, né? Ele não sabe se sai para marcar, se fica. Então o Guarani precisa adiantar um pouco mais para não ser pego de surpresa e parar de ficar dando a bola para o adversário. E para você, Renato, campeão brasileiro em 78, abrilhantando a nossa transmissão de hoje. Tá achando o quê? Nessa metade de primeiro tempo, tá achando o quê do Guarani, Renato? Eu acredito que o Guarani tem que caprichar um pouquinho mais as mãos ao perigo aí. E vem o time do Guarani, Lucão do break, tocou a bola, bateu na defesa, dentro da área, Maxwell, bateu prensado, em cima da defesa do Palmeiras, que ia vacilando lá atrás. Vem Gabriel Veruno, contra-golpe, levanta a bola de perto da direita, passe errado.
Pois não, Renato, pode concluir aí o seu pensamento. Diz aí, Renato. Então, o que eu acredito que o Guarani, os atacantes, o meia que estão chegando, caprichar um pouquinho mais no passe, porque está encontrando espaço. Mas esse passe último para que o jogador do Guarani chegue em condições de definir o gol não tá acontecendo. Porque a pressão é normal do Palmeiras, continua ainda, já teve 2, 3 chances que o Palmeiras fazer o gol. O Guarani está suportando bem. O importante é essa saída para o ataque, caprichar um pouquinho mais, porque eu acho que o Guarani daqui a pouco vai ter a oportunidade de fazer o gol também. Aí o Renato campeão brasileiro em 78 e justamente num Guarani Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Domina tentando levar o Júlio César, perdeu, Lucão do break, está reclamando lá atrás de uma falta, o árbitro não marcou, sai jogando pela esquerda, Jorge toca na bola, na frente para Gabriel Veron, ele dominou para Giovani, limpou, carregou, pé canhoto, bateu, vai para a área, Navarro tentou fazer o passe no pivô, a bola volta, sobra com a defesa do Guarani, tira, vem Júlio César, ele recua para Ludwig, passe completamente equivocado, mas o passe do Scarpa também torto e sem rumo, mandou torto para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. A matéria deste jogo, logo depois que terminar a partida, já estará disponível com a assinatura do Júlio Nascimento. Jason do Parapeito está participando conosco, Deison Alan, e vai colocar a sua opinião agora. O time do Guarani está empatando até aqui, parece que está se assanhando aí, criando algumas oportunidades depois desse ataque do Guarani. Ele fala, vem lá pelo lado esquerdo, domina, tentou levar, bateu de pé da direita, de longa distância, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Pois não, Jason, pode falar. Batistão, o Guarani ele tem que focar, como eu falei, pelas laterais, conseguir fazer de alguma forma aquele arco, né, colocar essa bola para referência no Lucão, né, para a gente conseguir acertar o máximo de finalizações possível e aproveitar, né. Vai ser desse jeito que a gente vai conseguir trazer a vitória contra o Palmeiras, né. O empate não é algo ruim, mas se deixar o Palmeiras gostar do jogo, deixar chegar demais, vai ser complicado a gente sair com resultado positivo hoje lá no Allianz, né, o Batistão. Tem que... Se manda o time do Palmeiras, tenta entrar na área, deu rebote, a bola voltou, Mike tentou fazer um passe de futevôlei de peito, a bola ainda com o Palmeiras, Scarpa dominou, rolou, Veron, pé canhoto, cruzou para Scarpa, lascou a bola o Scarpa. A bola foi lá para o outro lado e o Guarani optou pelo arremesso lateral lá pela esquerda. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Neste momento o jogo é paralisado para hidratação. Se ficar o cronômetro lá na beira do gramado por mais de 10 minutos, acima de 28 graus, aí tem essa parada para hidratação e é isso que ocorre neste momento. O jogo está paralisado. Tem coisa que é legal. Opa. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Olha, meu amigo Batista, eu só tenho a agradecer a gentileza do amigo. Muito obrigado. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. A Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse
Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000 Odonto Clinic. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras 0, Guarani 0, Edu. Nos acompanhando de Recife, o Carlos Pinto e o Enoque Lima. Está muito otimista, disse que o Bugre hoje vence, hein? Olha, pela Série A2, hoje pela manhã em Barueri, encontro de líder contra o vice-líder. A Portuguesa de Desportos, líder, empatou contra o Oeste lá em Barueri, 0-0. Em primeira, Portuguesa com 25 pontos, em segundo, Oeste com 23. Reiniciada a partida no Allianz Parque. Parada de 3 minutos para hidratação. O pessoal já tomou aquela água. E agora vai novamente para a segunda metade do primeiro tempo. Até aqui, placar de 0-0. Estamos com 31 minutos. Gustavo Gomes, capitão do time do Palmeiras, para, raciocina, pisa na bola, arruma, soltando para Jorge pela esquerda. Ele sai da lateral, vem por dentro para fazer a armação do time alviverde da capital. Olha, requadra no campo de defesa. Gustavo Gomes trabalha na perna direita, entregando para Kusevich. Ele volta a bola para Gustavo Gomes, se aproxima do círculo central, rolando o rasteirinho para Jorge, bate a bola de perna canhota. Levantou para narrar, Navarro dominou, pé direito, bateu, a bola foi desviada por Ternan. Mandou, a bola foi para fora pela linha de fundo. Saiu em escanteio pela direita para o Palmeiras. Chegada no Verdão da capital, na área com Navarro. Sempre ele, sempre perigoso. É escanteio. Atuesta na cobrança. Partiu, levantou na área. Toque, Mike de cabeça. Lançou na área para Gabriel Veron. No desvio, a bola voltou. Scarpa dominou de perna direita. Levantou, bola cruzada na área. Subiu o Índio, afasta, tira. A bola caiu pela direita. Ludic levanta a bola de perna direita no campo de ataque para Lucão. Do break, Jorge. Chegou bem, fez a cobertura, saiu da lateral esquerda, veio centralizado para recuar, chama o Everton. Saiu jogando lá atrás o jogador do Palmeiras, o Everton, entregando para Jorge. Ele toca de perna canhota, lança na frente, vem para a bola dominando. O time do Palmeiras se manda no campo de ataque. Vem para a bola, Veron, pé canhoto, cruzou na área, Giovani. Atrapalhado pela marcação, Elião estava em cima dele, girou, a bola tocou no corpo do atacante do Palmeiras e foi para fora. Saiu, foi pela linha de fundo em tiro de meta. Tiro de meta para o Guarani bater. Quando o Elião bateu na bola, o Giovani toca com o braço. Voluntária ou involuntariamente, a regra hoje não fala mais a respeito disso. A verdade é que ele estava com o braço aberto, descolado do corpo, aumentou o perímetro do corpo e o juiz anotou o toque de braço do atacante do Palmeiras. Agora, eu vou lembrar aqui do macaco Sócrates, do Planeta dos Homens. Genial. O gramado é sintético. Aí os caras molham a grama sintética. E aí vem com trava de borracha. Mas o que é isso aí, pô? Se tá molhado e vem com trava de borracha, tá todo mundo, parece que tá com um sabonete no pé. Os dois times escorregando uma barbaridade. E eu pergunto, por que molham o gramado? Pra grama sintética crescer? Interrogação. E dá a impressão, Tigrão, de que a grama sintética foi cortada, né? Porque quando corta a grama e fica aquelas partes esbranquiçadas, aonde passou aquela máquina cortando a grama, está exatamente assim a grama sintética do Allianz Parque. Houve um chamado, pois não?
Não, Batista, isso daí é para deixar o jogo um pouco mais rápido. Isso aí é a modernidade, né, Tigrão? Mais rápido, mas os caras estão jogando deitado, pô. Todo mundo já escorregou. Mas não dá. Até o juiz já escorregou. Não dá para você jogar de tarraxa num campo sintético. Pois é, então não molha, pô. Então não molha. Porque não é só o Guarani que está escorregando. Fala assim, não, é estratégia do Palmeiras para prejudicar o Guarani. Não, os caras do Palmeiras também estão escorregando. Parece que está todo mundo com um sabonete na trava. E aí, pergunto, o agrônomo de grama sintética, você já viu isso ou não? Agrônomo de grama sintética. Ele é agrônomo ou é químico? Pô, tá de brincadeira, pô. Eu vou dormir pensando, acordo pensando e não consigo chegar a uma conclusão. Realmente é uma tese de mestrado esse negócio, né? Porque se a grama é sintética, se colocar água na grama sintética, e o pessoal fala assim, não, mas é uma borrachinha que tem por baixo da grama e tal, e molhando a borrachinha, o piso deixa a bola mais veloz. E vem dominando o Júlio César. Ele trabalha, tenta o cruzamento pro Lucão do Break. Deu rebote com o Índio. Lançou pra Ludwig, pé direito. Bateu cruzado. Não, poderia ter chutado pro gol. Ludwig tentou cruzar, cruzou. E o cruzamento não saiu legal. Ô Renato, você que foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78, na época que você jogava. O pessoal também jogava água na grama para deixar a bola mais veloz, hein, Renato? Batista, só quando chovia, só quando tinha chuva, né? Imagina, não molhava o campo, não. Eu mesmo fui um tipo de jogador que sempre gostava de jogar com chuteira de borracha mesmo, né? Eu talvez, como o Greger falou, para deixar mole um gramado sintético, para o jogo ficar mais rápido. Mas eu acredito que hoje deve ter chuteira especial para você jogar nesse piso, né? Não era como antigamente. Tá vendo como é que é? O Renato jogou numa época que não tinha essas modernidades, né? Aguar o gramado para deixar a bola mais veloz. Tá tudo bem, mas os caras não se conformam. Você não vê o Putin? Tá tudo bem, aí os caras vão lá arrumar uma guerra. Aí tá tudo bem, o futebol tá indo legal. Esse time de 78 do Guarani era uma máquina de jogar futebol com a grama seca. Ele falou aí, o Renato, só molhava com a chuva, aí não tem jeito, né? Aí os caras vão e molham. O tempo tá bom. Molha assim mesmo. Vá tomar banho na soda, pô. Corbela Tintas, a parceiro do Pintura. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 38 passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 no Allianz Parque em São Paulo. Guarani 0, Palmeiras também 0, Edu. Olha, continua aí no Engenhão. Flamengo 1, Vasco 0. Primeiro tempo, hein? De São Simão, alô Jussier, muito obrigado. De Santa Rita do Passa Quatro, o Belelê, né? O Belelé, torcedor da Lusa. O Roberto Japonês sempre nos acompanhando. Aí o Nelson aqui do 81-92, né? O seu Nelson tá bravo aqui com o treineiro do Guarani. Será que não percebeu que o Ludwig não ajuda em nada, tá perdido em campo? Ô, seu Nelson, um abraço. Partiu o time do Palmeiras, lançamento de Navarro para Giovani, pé direito, bateu cruzado, a bola passa na cara do gol do Guarani e vai embora. Pancada de perto da direita, a bola passou lambendo a cara do gol do Kozlinski e foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Ataque do Palmeiras. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Nesse momento o Eliel está caído, parece que está sentindo a virilha. A maca motorizada, a maca móvel, já entra em campo para retirar o lateral esquerdo do Guarani. Já não tem o Matheus Pereira suspenso, o Eliel está substituindo o Matheus Pereira
Se perder também o Eliel, vai ter que improvisar o técnico Daniel Paulista. Exatamente na junção do posterior com o osso ilíaco. Ele se levanta, a perna parece um tanto quanto dura. Pegou, o departamento médico do Guarani está ali atento. Mas vai sair, hein? Vai sair de maca móvel, vai ser atendido fora das 4 linhas. Ô Batista. Oi, pois não, Gleger. Não, só para contar uma história engraçada. Você sabia que eu já joguei com o Renato, né? Com o Renato Morungaba. Nós já jogamos juntos e eu vou explicar como. O Guarani fez a reinauguração do ginásio, aquele ginásio lá de cima, e eu e o Renato estávamos no mesmo time. Eu fiz o gol, o primeiro gol que reinaugurou o ginásio. E adivinha quem me deu o passe, Batistão? Pergunta pra ele aí. Quem deu o passe? Olha o time do Guarani, dominou, Júlio César entrou na área, pé canhoto, uma bomba na rede, mas pelo lado de fora. Lançamento cumprido lá de trás, Lucão do Break deu uma raspadinha de cabeça, jogando para o Júlio César, ele deu uma cacetada e mandou para fora. Aquela raspadinha de cabeça agora do Lucão do Break foi mais ou menos parecida com uma raspadinha de cabeça do Renato no lance do Neneca lá em 78 contra o Palmeiras, lançou lá na frente e aí o Renato deu uma raspadinha de cabeça, a bola sobrou com a defesa do Palmeiras e aí tomou, né, o Antônio de Oliveira Filho Careca e fez o gol. Beto Fuscão era o zagueiro do Palmeiras. Lá vem o time do Palmeiras, a bola cruzada na área, subiu lá atrás, afasta, tira Índio, a bola sobra com o time do Guarani, falta no Júlio César. E aí, Renato, ouviu aí que disse o Gleger, quem fez o passe? Fui eu, né? Não teve jeito. Se você não desse o passe, ele não ia fazer o gol de jeito nenhum, pode ter certeza. Foi a primeira vez. Foi legal, foi. É isso aí. Foi a primeira vez na sua carreira, Renato, que você deu um passe para um baita de um cabeça de bagre. É verdade. Olha. E foi um golaço. Por isso que ele era goleiro, né? Ele foi goleiro, por isso que ele foi goleiro, né? Então, goleiro, mas na linha, por isso que o Tigrão tá falando, né? Que era um baita de um cabeça de bagre. Mas a canhotinha funcionava. Jason no parapeito, e aí o seu time tá empatando o placar de 0-0 em Jason. Batistão, a gente tá torcendo aqui, como eu falei, para aquele chute, se o Júlio César consegue acertar um pouquinho mais centralizado ali, né? E de repente a bola entra, já era uma boa situação pra gente, né? Não pode deixar o Palmeiras gostar do jogo pelas laterais, nas costas do Ludwig e do próprio Eliel, né? Tem que tentar garantir esse contra-ataque e fazer um gol pra gente se consolidar aí contra o Palmeiras e garantir a classificação. Placar de 0-0, Deison Alan é o ouvinte comentarista, ganhou Rádio FM com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. Ele está participando da jornada junto com a esposa Aline e também com o filhinho Brian. Agora no campo de defesa, Jorge vem para tirar e afastar, deu o bote lá pela meia direita, Júlio César dominou, soltando para Giovanni Augusto, ele escapa da marcação pesada do Palmeiras, rolou para Ludwig, por dentro para Índio, ele trabalha com a marcação no costado, recua para Derlan, passe errado, a bola sobra lá atrás, sai Mike, bate de perto à direita, levantou para Giovanni, campo de ataque, chega, tira Derlan, joga para fora, para a linha lateral, cedendo o arremesso para o time do Verdão da capital. Vem para o Palmeiras pela direita, repõe, tem pressa, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola cruzada na área, Kozlinski saiu para pegar e houve um choque. Um jogador do Palmeiras, outro do Guarani, os dois estão caídos. Lance pro VAR, hein? Preocupação, o árbitro paralisa o jogo. Mike e o Eliel, os dois jogadores,
Os dois estão caídos neste momento e a preocupação, Tigrão. É lance, se for pro VAR, ele vai dar pênalti. Eu vou dizer para você por quê, não foi o Eliel, não. O juiz está muito convicto, ele entende que foi um acidente de trabalho, né? Mas o jogador do Guarani chegou com a perna muito alta, é o Maxwell. Ó, ele vai para a disputa da bola e acerta imprudentemente o jogador do Palmeiras. Desnecessário, sem intenção. Eu espero que o juiz dispense a intervenção do VAR. Porque se for para o VAR, a chance de ser anotada a penalidade é grande pela imprudência, mais uma vez, pela atuação intempestiva nesse momento, fora de posição, do Maxwell. 71, número 71 do Guarani. Eu, pela sinalização da arbitragem, entendi que ele já resolveu no campo, entendendo que foi um choque normal. Eu até acho que sim também. Mas caso o VAR seja consultado, pode haver uma interpretação diferente. Tomara que isso não aconteça. O árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos. E é um lance de interpretação. Não é um lance do VAR. Portanto, o VAR não vai chamar a atenção da arbitragem. Falando com o VAR, hein? Tá falando. O árbitro tem essa prerrogativa. Tá com a mão no ouvido, aquele gesto característico. Tá conversando. Está conversando com o VAR. E aí, ô Gleiger, a sua opinião? Acho que foi pênalti? Então, Batista, o Maxwell, ele tá olhando a bola, né? Ele não vê o Mike chegando ali por trás. Mas, como disse o Tigrão, é um lance interpretativo. E eu não sei não, viu? Normalmente, o pessoal tá dando pênalti nesses lances. O árbitro, neste momento, Fabiano Monteiro dos Santos, está se dirigindo à cabine do VAR. Ele teve dúvida com relação ao lance. Provavelmente requisitou a participação do VAR. E o VAR recomendou que ele fosse ver lá o lance na cabine. Imprudência. E aí, Renato, o que você achou? Achou que foi pênalti, hein, Renato? Perdemos o contato aqui com o Renato Morungabo, nosso convidado especial de hoje. E o árbitro, neste momento, está observando o lance lá na cabine do VAR. Vamos ver o que é que ele vai decidir. Corbera Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E para você, Jason do Parapeito, achou que foi pênalti nesse lance aí contra o seu time, hein, Jason? Batistão, é nítido, né? O Maxwell tenta tirar a bola, ele dá aquele pé mais levantado, né? Acima do ombro do jogador do Palmeiras, mas na interpretação do VAR, provavelmente, se ele olhar ali igual ele tá olhando, vai dar o pênalti. Ele não pega no jogador, né? Mas a interpretação do VAR ali na tela, provavelmente ele vai dar esse pênalti aí, infelizmente. Fabiano Monteiro dos Santos aponta a marca da Cal, é pênalti pro Palmeiras. Maxwell, foi ele que cometeu o pênalti, o árbitro consultou a cabine do VAR e veio convicto, apontou o pênalti. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão já havia antes mesmo da participação do VAR acusado pênalti para o Palmeiras. Imprudência total do seu Maxwell, né? Imprudência total. O Mike não ia sequer conseguir dominar a bola. Era só encostar. Pô, ele joga a perna, parece que estava numa luta livre. Deu uma voadora. Imprudência, imperícia, não é jogador de marcação. Pênalti besta. No último lance do primeiro tempo, com o Guarani suportando bem, inclusive botou água na fervura do Palmeiras. Diminuiu a pressão. Imprudência total, absoluta e intempestiva. Não era ali, não era nesse momento. Fora de posição, todo torto. Maxwell, atitude impensada, para mim o pênalti bem marcado. E o Maxwell está jogando porque o Iago, que estava escalado, sentiu no aquecimento. É pênalti para o Palmeiras.
Gustavo Scarpa arma, aperta a canhota, não sai da área. Kozlinski no centro do gol. Balança o corpo pra lá, pra cá. Kozlinski, é com você. Eu sou mais você. Scarpa autorizado. Vai pra bola, pra cobrança do pênalti. Partiu o pé canhoto, bateu, é gol! 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 Na marca de 50 minutos passados, primeiro tempo, Gustavo Scarpa partiu e enfiou o pé canhoto com enorme convicção. Mandou firme, jogou lá dentro do gol. Kozlinski ficou estático, nem foi. Bola pelo alto no ângulo direito superior de Kozlinski. Não existe golaço em cobrança de pênalti, mas um pênalti extremamente bem batido, com enorme categoria. Forte no alto, inapelável para o goleiro bugrino. Gustavo Scarpa, camisa 14, marca de pênalti, bola parada funcionando. Palmeiras 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Bateu com muita convicção, né? O Kozlinski é muito grande, não dá para você bater colocado. Goleiro desse tamanho, dessa envergadura, pegador de pênalti. O Scarpa mandou uma varada sem ser cruzado, né? Ele bateu de esquerda do lado direito do goleiro, portanto em linha reta, não deu aquele tiro cruzado. Muito bem executado o pênalti. E eu quero dar uma olhadinha nesse lance ainda, Batista. Fora a questão do contato que aconteceu, da imprudência do Maxwell, também quero dar uma olhadinha melhor depois na posição do Mike. Quero dar uma olhadinha na linha do Mike, se bem que não volta mais. O gol está anotado. Mas a batida precisa, né? Batida de quem vive um momento mágico na carreira, de quem tem a confiança aflorando a flor da pele. E nesse momento, por ter cometido uma falta em cima do zagueiro Gustavo Gomes e por ter reclamado na sequência, toma cartão amarelo o Maxwell. E também envolvido ali na treta, o Jorge, número 6 da equipe do Palmeiras. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Na sequência, vem aí intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos, 1-0 pro Palmeiras, gol de pênalti do Gustavo Scarpa. Olha, o Guarani vai jogando com Kozlinski, Matheus Ludwig na lateral direita, porque o Diogo Matheus está com dores no tornozelo, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel na lateral esquerda, porque o Diogo Matheus, não, é o Matheus Pereira, que é o lateral esquerdo titular, né? Tá suspenso, então Eliel tá jogando. No meio, Bruno Silva, Índio e Giovanni Augusto, Maxwell, Júlio César e Lucão do Break. Na realidade, estava escalado o Iago, ele colocou o Rodrigo Andrade, volante, no banco, ia para o jogo o Iago, mas o Iago no aquecimento se machuca, né? Sente aí uma dor e vai para o jogo o Maxwell, tá bom? Guarani tem no banco, atenção, no banco tem Gabriel Mesquita, o Hernando, João Vitor, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Madson, Vitinho, Nicolas Careca, Lucas Venuto, Renanzinho e o Ronaldi. Vamos lá então, deixa eu ouvir aqui nosso vídeo comentarista, que é o Jason. O Jason, agora eu tô entendendo, viu, Jason? Porque o pessoal mandava aqui o WhatsApp aqui, bugrinos do parapeito. Eu não entendi o que era isso, entendeu? Então o pessoal que fica ali naquele símbolo do Guarani, né? O pessoal fica ali vibrando ali pertinho. E agora eu entendi por que bugrinos do parapeito. E aí, o que você achou desse primeiro tempo, hein, Jason? Edu, boa tarde para você aí, Edu. Desculpa até a demora aí, a gente estava na demorinha aqui da conexão. A gente fica um pouco apreensivo, mas não era algo que não esperava, né? O Palmeiras, um dos melhores times do cenário nacional hoje,
esperávamos que ele ia vir para cima, que ia jogar em cima das laterais, que ia aprofundar, né, esse ataque deles, que qualquer time que eles entrem aí, alternativo, já é um time muito bom, né? Já é um time acima da média. E, como eu falei, o Guarani tinha que tentar marcar muito mais acima da linha mínima, né, na linha média ali do meio para frente, não deixar o Palmeiras chegar. E o Guarani até fez isso, de certa forma, de uma forma boa. Porém, esse lance, vamos colocar assim, colocando aí com o Gleger, que jogou aí, vai saber, aquele lance juvenil, né? Aquele pé levantado no ombro, que, pelo amor de Deus, dentro da área, não se faz um lance desse, pelo amor de Deus. E aí a gente acaba sofrendo esse gol por esse erro individual do Maxwell. Mas eu acredito que o Guarani, ele está se segurando da forma que consegue. A gente está tentando um futebol invasivo nas bolas que consegue chegar até a área para chutar para o gol, né? E a gente vai torcer aí para um segundo tempo melhor, né, Edu? Que voltem aí para um segundo tempo diferente, que o Maxwell acorde para o jogo também. E se me permite também, Eduzão, já mandar aquele grande abraço, como você disse, para os bugrinos do Parapeito. O Parapeito é desde 2005, Eduzão. A gente fica ali onde é o novo símbolo do Guarani, né, o brasão do Guarani. Antigamente não tinha, mas a gente já estava ali, né? Muitos falam do Parapeito acima, no tobogã, mas a gente fica abaixo do tobogã, na frente do brasão. Inclusive, essa camisa aqui é a nossa camisa do Parapeito, né? Bem legal. Aí temos a branca, temos a verde. E o Guarani automaticamente acabou escolhendo esse lugar para fazer o brasão. Eu acho que em nome do Parapeito também. Então, um grande abraço aí pro Edão, Felipe do Bonfim, que participa sempre dos programas diários aí, também o Tiagão e muitos aí, tá bom? Um grande abraço também para o Gustavo, que trabalha comigo, bugrino da pele até o osso. E para mim é inenarrável estar com vocês aqui hoje, viu? Muito obrigado. Prazer é todo nosso, parabéns, vocês merecem. Olha, o Palmeiras, vocês me corrigem, por favor, de titular mesmo, aí o Everton, goleiro, o Gustavo Gomes e acho que o Gustavo Scarpa, né, que alterna aí entre reserva e titular. O resto é uma equipe alternativa, né? O Renato Morungaba, campeão brasileiro em 78, conosco hoje também, nosso convidado especial. Diga lá, dá uma palhinha pra gente aí, 1-0 pro Palmeiras, hein, Renato? Daqui a pouco o Renato Morungaba com a gente. Segue com você, Gleger. E aí, o Maxwell fez pênalti aos 50 minutos, o Gustavo Scarpa cobrou 1-0 Palmeiras, hein, Gleger? Edu, antes, deixa, se você me permite, mandar um grande abraço aqui pro Jason. Sim. Rapaz, o homem fala bem, hein, cara? Fala tem uma bem, visão legal do jogo. Parabéns aí, viu, Jason? Tá engrandecendo ainda mais a nossa transmissão. Você que deve ter feito escola lá com o Tigrão, viu, Jason? Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Um cara sensacional, parabéns aí. Um abraço a todos do Parapeito lá também. Eu que já trabalhei no Guarani, a gente conhece a galera lá. Um abraço a todos aí que estão acompanhando e para você também. Olha, Edu, o Guarani vinha fazendo um jogo muito defensivo, né? Um jogo... A proposta de jogo do Daniel Paulista era se defender. Defender e tentar explorar os contra-ataques. O Guarani teve uma chance ou outra ali, uma chegada ou outra, mas muito pouco. Você vê que eu dizia antes do início da partida, né? Quando você enfrenta esses times alternativos, é pior, viu, Edu? É pior, porque os caras querem mostrar que tem condição, querem mostrar que podem estar no time titular. É exatamente isso que você falou. Everton, Gustavo Gomes e o Scarpa. São apenas os 3 titulares que estão em campo. Mas a galera aí tem qualidade. O Palmeiras, que hoje, na minha opinião, tem 3 times que pode estar representando a qualquer momento, jogando de igual para igual com qualquer equipe do futebol brasileiro, futebol daqui da América, sem dúvida nenhuma. E aí, mais uma bobagem do Maxwell, né? Eu concordo com tudo que o Tigrão disse, né? Uma imprudência danada. Tudo bem, ele estava olhando a bola, né? Ele não percebeu ali a penetração do Mike, mas isso daí não dá para dar uma voadora daquela, ainda mais dentro da área, né, Edu? Pô, acompanha, vai junto. O Mike poderia ter dominado, mas se ele domina, você passa da linha da bola, faz a proteção ali e acabou, não tem mais problema. E ele vem, dá um salto ali, dá uma voadora. Eu disse no momento da transmissão também que poderia e seria realmente pênalti, porque foi um lance muito, mas muito faltoso, muito imprudente por parte do Maxwell. E se eu não me engano, viu, Edu, já é o segundo pênalti contra o CRB. Contra o CRB, contra o CRB ano passado aqui, que estava 2-0 pro Guarani em Maceió, né? E aí aos 48 teve um pênalti que ele fez e empatou, Exatamente. Então,
Isso daí, o cara tem que estar... Tudo bem, tem que fazer a cobertura, tá fazendo a recomposição, mas, poxa vida, tem que ser com qualidade, tem que ser com atenção. E prejudica um primeiro tempo do Guarani que, na minha opinião, foi muito longe daquilo que nós imaginávamos. Né? O Guarani poderia, sim, ter uma postura um pouco mais defensiva, mas dá a bola toda hora para o Palmeiras. A gente percebe que, em momento algum, o Guarani trocando passes, principalmente ali no meio de campo, mesmo jogando. Que hora que nós ouvimos o Carlos Batista falar o nome do Giovanni Augusto, que é o homem da articulação, que é o homem que tem que segurar essa bola, pisar, rodar de um lado para o outro. O Bruno Silva também está mal posicionado, está muito atrás, e isso atrai ainda mais o time do Palmeiras para cima. O lado direito do Guarani, você vê que o Gustavo Scarpa ele tem essa característica. Ele não é um ponto esquerdo, ele vem como um meia aberto aqui, ele joga ali na linha de meio de campo, dificultando. O Júlio César não sabe se recompõe, o Lúdico não sabe se sai, e toda hora domina, vem para cima, triangulação. Então o Daniel Paulista, na minha opinião, tem que adiantar um pouco mais o time, né? Tentar botar um pouco mais de pressão, tentar neutralizar onde nascem as jogadas do time do Palmeiras, senão o Guarani vai ser pressionado o jogo todo. E você, quando recebe pressão o jogo todo, é difícil de segurar. É muito complicado. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. Tomara que o Daniel volte com uma postura diferente para o segundo tempo, para empatar esse jogo. É um jogo duro, difícil, mas na minha opinião, viu, Edu, nesse primeiro tempo, o Guarani não jogou. Só deixou o Palmeiras jogar. Olha, obrigado ouvinte aqui, final 54-22, não colocou o nome, lembrando do pênalti que o Maxwell fez ano passado lá em Maceió contra o CRB, naquele que estava 2-0 o Guarani, e aí empatou no finalzinho aí o CRB, um pênalti no finalzinho, nos acréscimos aí que o Maxwell fez o pênalti, e um tal de Wesley cobrou, acabou empatando 2-2. Conosco o Renato Morungaba, 1-0 Palmeiras. E aí, Renato, dá uma palhinha pra gente o que você achou desse primeiro tempo. O normal, o Palmeiras fazer a pressão, começo de jogo, né? Eu acho que a dificuldade maior do Guarani fazer essa marcação nesse ataque do Palmeiras é as viradas de jogo lá direito e lá de esquerda, né? Onde que o Palmeiras tentou criar algumas chances para o gol. Mas mesmo com essa pressão, o Guarani teve espaço do meio, né? Do meio para frente. Parece que os jogadores não acreditam em terminar essa jogada, né? Eu acho que tem que ter mais personalidade e acreditar que, mesmo sendo com o Palmeiras é o segundo time, o Guarani tem alguma condição de criar oportunidades para o gol, como criou quase aquele lance com o Júlio César, um desvio que foi do Lucão, do break, né? Isso. Então, o que eu sinto, a gente está aqui de fora, que parece que eles não acreditam, né, no passe final para que o jogador, né, companheiro, possa fazer o gol. Acho que é isso que está faltando para o Guarani. Se acreditar um pouquinho mais de personalidade do meio para frente, eu acho que o Guarani tem condições de chegar com mais facilidade ao gol do Palmeiras. Olha, em 2 minutos, hein? O Tigrão vai comentar. Intervalo, hein? De Palmeiras 1, Guarani 0. Gol de pênalti do Gustavo Scarpa aos 50 minutos. Pênalti cometido pelo Maxwell. E até já. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Você sabia que a falta de dentes provoca problemas de saúde? Deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Fazer implante não precisa ser um drama. Dia 11 de março, a Odonto Clinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic. Porque sorrir é tudo. Valdemir Gomes. Diga lá, Tigrão, seu comentário, por favor, intervalo, 1-0 Palmeiras. Bom primeiro tempo, meu caro Edu Pinheiro, bom primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor, o Guarani suportou bem, acho que tinha uma marcação bem posicionada com o Ídio abrindo, toda vez que o Palmeiras tentava usar o lado esquerdo de defesa do Guarani, o Índio abria por ali sendo uma espécie de anjo da guarda do Eliel, e do outro lado, eu acho até que mais contundente, mais agudo do Palmeiras, pelo grande futebol que está jogando o Gustavo Scarpa, aliás, um dos poucos titulares aí, acho que só ele e o Everton, né? Só ele, o Everton e o Gustavo Gomes, 3 titulares tem o Palmeiras. E pelo lado esquerdo, com o Scarpa de ataque do Palmeiras. Aí lado direito do Guarani, quem fazia um posicionamento interessante ali, não deixando de mano o Matheus Ludic, era o Bruno Silva. Eu acho que o Guarani estava bem armado. Claro que não teve muita convicção ofensiva. Toda vez que teve a bola, não teve a velocidade necessária para tentar pegar o Palmeiras desguarnecido. Mas suportou bem, estava levando o jogo para o intervalo no 0-0, o que, convenhamos, seria um grande negócio. E aí, por uma imprudência, e vejam a sutileza, né? Quem recompõe pelo lado esquerdo de defesa do Guarani é o Júlio César. Eu não sei o que estava fazendo lá nas costas do Eliel, o senhor Maxwell, fora de posicionamento e, de forma imprudente, ergue muito o pé, acerta lá de raspão o Mike. E aí, tendo o VAR, fica mais complicado. O juiz não tinha dado pênalti, não. Mas com a interferência do VAR, acabou botando a bola na cal e o Palmeiras fez 1-0. A pergunta que se faz para o segundo tempo agora é essa, né? O Guarani vai sair para igualar ou mantém o mesmo posicionamento? Se sair, corre muito risco. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando na etapa final. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo. Olha o time do Guarani, dominou, Ludic entrou na área. Ela tocou, voltou, Lucão do break, dominou, rolou para Ludic, invadiu a área, chega para tirar. Afasta Kusevich, tira e joga para fora, para a linha lateral. E arremesso pela direita. Já cobra o time do Guarani, saiu jogando, tentando a passagem. Palmeiras tentou engatar um contra-golpe no campo de ataque. Vem bem lá atrás para tirar. Afasta o lateral, Eliel joga para fora, para a linha lateral. Marcou o arremesso, marcou a falta. Deu arremesso para o Palmeiras. Começa a etapa final. Vai Guarani, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre. Placar de 1-0, vai perdendo, o time do Guarani vai perdendo no Allianz Parque. Se manda Gabriel Veron, pé canhoto, bateu pro gol! Kozlinski! Defendeu o Guarani neste momento, Kozlinski!
Kozlinski. Uma velocidade impressionante. Cruzamento na área, o desvio, Navarro estava nela, Ronaldo Alves desviou e exigiu uma grande defesa do Kozlinski. Escanteio para o time do Palmeiras, Scarpa, pé canhoto, levantou na área, ele é o chegar para tirar. É arremesso lateral pela direita, um bombardeio no segundo tempo. Time do Palmeiras veio com tudo, veio para cima, Gleger, Zorzin. Grau de dificuldade, conceito e definição, Kozlinski, fogo amigo, Ronaldo Alves que exigiu a defesa do Kozlinski em Gleger. Exatamente, né, Batista? Que defesa importante, uma defesa importantíssima no momento do jogo, o Palmeiras vem para cima. Grau de dificuldade, Batista, 7,95. Não foi defesaça, sabe como é que é, pelo regulamento defesaça. O cara tá chato, só acima de 8, chatíssimo. É, 7,95. Chato ao quadrado, hein? Pô, eu vou falar pra parar com esse negócio aí dele dar nota pros outros, viu, cara? Ah, por quê? Puta negoação desse daí, uma defesa dessa, um negoação desse tamanho, uma defesa monstro. E você dá só 7,95, pô. Ah, e o pior é comentar o comentário do Gleger. Domina, se manda Giovani, vem o time do Palmeiras, entrou na área pela lateral, pé canhoto, cruzou para Veron, tentou um voleio, uma meia bicicleta lá no bico esquerdo da pequena área, mandou para fora pela linha de fundo. Abusado o garoto Giovani, recém-saído da Copa São Paulo. E depois também abusado o Veron, tentando uma meia bicicleta. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Em tiro de meta pro Guarani. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse Cortag com gemudo no final, hein? Cortag.com.br. Siga o Instagram, @CortagBrasil. Oi, Gleger. Não, só para dizer, para o ouvinte entender, porque eu tenho um regulamento a ser seguido. Entendeu? Então, se é 7,95, porque realmente não foi uma defesaça. E eu, esse ano, apesar de ter melhorado um pouco meus critérios, eu estou bem mais rigoroso com as minhas notas. Então, por isso, 7,95 para aquela defesa. 7,95 para a defesa, portanto, repito, não é defesaça pelo regulamento, só acima de 8 é que é defesaça. Uma alteração no Guarani, Eliel está deixando o gramado, entra Rodrigo Andrade. Daqui a pouco vamos ver como é que vai ficar taticamente falando o Guarani, né? Que sai um lateral esquerdo e entrando um volante. Domina o Júlio César para Lucão do Break, domina, entrou na área para Júlio César, pé canhoto, bateu, tira Mike, jogando na entrada da pequena área, como se fosse um zagueiro, tira, mandou para fora, para a linha lateral e arremessou pela direita. O time do Guarani se assanha, vai para cima do Palmeiras, é arremesso lateral. Matheus Ludwig vai usar a força do braço, autorizado, levantou para Lucão do Break na área, Gustavo Gomes chega, afasta, vem Rodrigo Andrade, toca a bola lá para a entrada da grande área, vem Giovani Augusto atrás dela pela esquerda, beira dentro do campo, recolhe, domina, preparou o cruzamento, preferiu rolar pela meia canhota para Rodrigo Andrade, ele atravessa o jogo da esquerda para a direita, do outro lado para Ronaldo Alves, zagueirão vai se aventurando lá na frente no campo de ataque, rolando curtinho, entregando para Ludwig na frente para Rodrigo Andrade, pé direito, bateu cruzado em cima da marcação, chegou Ludwig para dar o bote, a Tuesta tira, afasta o Palmeiras, vem para o contragolpe no campo de defesa, 1-0, tá vencendo o jogo. Daqui a pouco os comentaristas vão falar a alteração no time do Guarani. Scarpa tentou levar, vem em cima da marcação, chega lá atrás, Derlan afasta e tira. Bem, Tigrão, dá para falar agora a alteração aí no time do Guarani, diz aí, Tigrão. O Rodrigo Andrade entrou por dentro, ele trouxe o Índio na lateral esquerda. E vem para a bola tentando a passagem pela direita no campo de ataque, Índio. Giovani foi para o solo, há sempre uma preocupação. Bola ali na lateral da área, mas o bote do Maxwell era o Maxwell e o Índio.
Índio e Maxwell, um por cima, o outro por baixo. E o árbitro parou, marcou a falta para o time do Palmeiras pela direita. E para você, Gleger, a alteração no Bugre. Então, Batista, eu já vi o Índio jogando pelo Operário, jogando pela Ponte, jogando pelo Guarani. Nunca vi ele atuando como lateral esquerdo. Tudo bem que é uma improvisação, expectativa é de que ele vá bem, mas aí o Guarani fica ainda mais defensivo, né? Traz um volante ali para fechar a primeira linha. Não sei, não gosto desse posicionamento do Guarani, até porque o Palmeiras tem muita velocidade pelos lados. Falta pro Palmeiras. É bico direito da grande área. Vai pra bola, Scarpa está autorizado. Partiu, pé canhoto, levantou, bateu muito mal. Jogou torto e pra fora pela linha de fundo. Renato Morungaba, campeão brasileiro em 78, participando conosco. E esta alteração que vai representar essa alteração no Guarani, hein, Renato? O Índio já chegou a jogar do lateral esquerdo. Então, eu acho que talvez no meio, com o Rodrigo, a marcação só melhora um pouco para o Guarani. Mas, ô Batista, o segundo tempo, 7 minutos de jogo aí, o Guarani conseguiu já chegar 3 vezes a um lance perigoso ali. E vem Navarro, rolou, Verón, pé direito, bateu bloqueio lá atrás. Terran chegou para afastar. Pois não, Renato, pode concluir. Então, e o Guarani conseguiu chegar 3 vezes na área do Palmeiras, aí o Palmeiras já deu troco, né? Se fosse a defesa do goleiro do Guarani, já o jogo praticamente ia ser decidido por Palmeiras. Então acho que o Guarani está procurando sair um pouco mais agora, tendo facilidade de chegar mais na área do Palmeiras, só que tem que tomar cuidado, porque o Palmeiras é um time com uma passagem rápida no ataque, os jogadores têm velocidade, e não tomar o segundo gol, que aí se complica demais no jogo. E para você, Jason do Parapeito, Deison Alan, ele que é o nosso ouvinte comentarista, alteração no seu time, o Bugre, diz aí, Jason. A gente já viu antes, né, essa substituição do Daniel Paulista, ele tirando, né, um jogador do setor traseiro ali para popular o meio campo. Mas confesso para você que não sei se é a melhor opção hoje, né? Popular o meio campo desse jeito, com o Índio, Bruno Silva e Rodrigo Andrade, se vai dar essa autonomia para ele colocar essa bola para frente, né? Fazer o setor do meio campo acontecer, que é o problema que o Guarani tá, né? Não consegue popular essa bola no meio campo, fazer a objetividade de tocar aquela bola ali e construir o contra-ataque. E confesso para você que eu fico meio apreensivo com essa substituição. Vamos ver o que vai dar, né? E o técnico Daniel Paulista não tinha muitas opções, né, Tigrão? O Renanzinho, por exemplo, está no banco, já fez a lateral esquerda, poderia ser a única opção. Só um minutinho, Tigrão, você já fala porque tem falta. Giovanni Augusto cobra para o Guarani, levantou na área, vem Gustavo Scarpa para afastar. Navarro chega ajudando e tirando. A bola caiu com o time do Palmeiras pela esquerda, tentou levar Verón, a bola vai para a linha lateral, é arremesso para o Guarani. Diz aí, Tigrão. Eu tenho absoluta certeza e convicção de que o Daniel Paulista não fez essa alteração aí como uma opção tática, nem técnica. Lembram-se no primeiro tempo, quando o Eliel sentiu, e a gente disse, até fiz uma brincadeira aqui, entre o adutor e o osso ilíaco, e o Gleger, que é atleta profissional, já sacou que ele tinha sentido a musculatura, tentou, foi até onde deu, deve ter sinalizado para o banco, e obviamente em cima disso não tinha um substituto, ele já é o reserva, né? Olha o Palmeiras. Palmeiras dominou, cruzamento na área, Mike, chega Índio lá atrás para afastar, a bola sobrou com Maxwell, ele tenta puxar o contragolpe, vai para o solo, falta nele, foi aterrado, é falta pro Guarani, concluindo, Tigrão. Então o Índio, mesmo sem ele atuar sistematicamente, costumeiramente como lateral esquerdo, mas ele sempre se posiciona por ali. Aliás, ele já estava sendo um volante que dava cobertura, não é? Que fazia aquele anjo da guarda ali na frente do Eliel. Às vezes na frente, às vezes cobrindo quando o Eliel tentava descer. Na verdade, não desceu com sucesso em nenhuma oportunidade. Então não é uma alteração onde o treinador tenta
taticamente mexer no time. Ele não tinha opção e o seu lateral esquerdo sentiu. Júlio César partiu na velocidade, arrancou na lateral do gramado. Caiu, reclamou da falta, o árbitro não marcou. Protesta Júlio César, fica vociferando, reclamando. Jailson é quem estava com ele e realmente houve a falta. Tá correto em reclamar. O Júlio César errou desta feita o árbitro da partida, senhor Fabiano Monteiro dos Santos, prejudicando o Guarani. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Ronaldo Alves saiu jogando errado, olha o Palmeiras, Verão entrou na área, vai fazer, bateu o pé direito, salva Derlan. Ronaldo Alves saiu jogando errado, numa linha de passe pela direita, Gabriel Verón penetrou na área, o goleiro já tinha ido, bateu de perna direita e Derlan salva o time do Guarani de tomar o segundo gol. Derlan fez a defesa, segue placar de 1-0, gol de pênalti. Maxwell foi quem cometeu o pênalti no Mike e o árbitro, com o auxílio do VAR, foi até a cabine do VAR, viu que realmente o pé direito do Maxwell acertou o rosto do Mike, marcou pênalti. Quem bateu foi o Scarpa, com categoria, placar de 1-0. Vai embora o time do Guarani, Bruno Silva domina do campo de ataque, toca o jogo pela esquerda para Giovanni Augusto, ele vem saindo na marcação com dificuldade, marcação implacável do time do Palmeiras. Para Bruno Silva, Giovanni Augusto, pé direito, tentou o passe, errou, no rebote apareceu Maxwell, centralizado, tocando para Giovanni Augusto, perdeu, voltou Bruno Silva, dominou, abriu na ponta canhota para Júlio César, pé canhoto, cruzou na área, Maxwell, pé canhoto, cruzou na área, chega a Scarpa, reboteada a bola com Bruno Silva para Júlio César, perdeu a bola, voltou o Índio, toca a bola de perna esquerda, lança na frente, vem no contragolpe, tenta a passagem pela esquerda na dividida, a bola vai para a linha lateral, é arremesso lateral, o árbitro marcou a saída, pertence à equipe do Palmeiras. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. O Wesley está vindo aí, Gustavo Scarpa. Está indo embora, o número do Wesley é número 11. Portanto, entrando o Wesley, camisa número 11, no time do Palmeiras. A alteração do Verdão, que vai mudar mais um. E por ter retardado a substituição, ficou ali enxuriçando, saindo para o outro lado, Scarpa, na sua última participação no jogo, acabou tomando cartão amarelo. Saindo o Verón, hein? Saindo o Verón, portanto, mais uma alteração. Domina Rodrigo Andrade, o árbitro parou, marcou falta. Falta favorável à representação do Guarani. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora Efeitos, atendimento, variedade, qualidade. Só tem ela, Corbela. Placar de 1-0, gol de pênalti. Domina Rodrigo Andrade. Ele carrega pela meia direita, soltando para Lucão do break. Giovanni calibrou, não bateu. Preferiu Maxwell pela lateral da grande área, pé direito, cruzou Ludwig de cabeça. Espalma! O Everton! Cruzamento, levantamento no segundo pau, subiu de cabeça Júlio César, e aí uma grande defesa, tinha endereço, ela veio venenosa na cabeçada,
Quase empata o jogo, o time do Guarani, a bola foi para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio, Giovanni Augusto rolou na área, Ludwig, pé direito, bateu cruzado. Em cima da marcação, a bola voltou, dominou, Giovanni Augusto, pé direito, cruzou para Maxwell. Subiu Wesley, de cabeça, tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio. Vem para a bola o time do Guarani para a cobrança. 16 minutos, etapa final. Vai tomando posição o time do Guarani para fazer o erguimento de bola lá para dentro da grande área. Sempre com ele, Giovanni Augusto, o homem das bolas paradas. Zagueirada do Guarani na área. Ronaldo Alves e Derlan. Giovanni Augusto levantou direto. Fechado Everton. Afasta, tira. A bola vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso, tem pressa, Ludwig cobrando para Giovanni Augusto, levantou a bola na área, subiu, tirando retraindo, tirando lá atrás a defensiva do Palmeiras. Júlio César não conseguiu fazer o passe, chega lá atrás, tirando o Palmeiras, vem no contragolpe. Domina tentando levar pela direita, se mantém o campo de ataque, Giovanni carrega. Cruza a linha na metade do campo, tentou o passe lá para a lateral e a bola foi para fora. Gleger Zorzin, você que é o especialista, defesa do Everton, cabeçada do Júlio César. Conceito e definição, grau de dificuldade, diz aí Gleger. Bom, o Batista, primeiro dizer que o Everton, para mim, é o melhor goleiro aqui atuando pelo Brasil, sem dúvida nenhuma, um baita de um goleiro, um baita de um arqueiro. O Palmeiras está muito bem nessa posição, inclusive o reserva dele, que é o Marcelo Lomba, também é um baita de um goleiro. E essa defesa, sem dúvida nenhuma, grau de dificuldade, 7,94. Foi espetacular a defesa. Placar de 1-0, 7,94, só repetindo, nunca é demais, não é defesaça. O homem está criterioso. Não é defesaça, defesaça sempre acima de 8. Cor Bela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Cor Bela. Renato Morungaba, time do Guarani parece que ganha um pouco mais de consistência aí no ataque, hein, Renato? É verdade, Batista. Um minuto só. Gabriel Veron cruzou na área, Derlan tirou, afastou, a bola voltou, Wesley dominou, tentou balançar o corpo, não passou pela marcação, a bola vai para fora. Arremesso lateral do Guarani, pois não, Renato? O Guarani está acreditando mais, está com uma movimentação melhor na frente, né? Movimentação do lado direito, do lado esquerdo. E se não fosse o Everton, já tinha empatado o jogo. Tem que tomar cuidado, porque a saída do Palmeiras continua forte. Da mesma maneira o Guarani está chegando, o Palmeiras está usando o contra-ataque com uma rapidez forte. Mas estou gostando do Guarani. Acho que o Guarani melhorou muito mais do que o primeiro tempo e tem a oportunidade de se manter esse ritmo e de conseguir empatar esse jogo. Dudu e Rafael Veiga já estão preparados para entrar no time do Palmeiras. Giovanni está indo embora para a entrada do Dudu, camisa número 7. E o Rafael Veiga também está entrando no time do Palmeiras. Domina o time do Palmeiras, bola virada pela direita. Vem tentando a penetração, rola a bola pelo setor direito. Levantou para a linha de fundo, Mike. Bola batida no cruzamento, vai escapando para a linha de fundo, Júlio César. Na recomposição, é escanteio para o Palmeiras. Gabriel Veron saiu, foi embora e entrou Rafael Veiga no seu lugar. Cruzamento na cobrança de escanteio. Subiu lá atrás, tira Lucão do Break, ajudando a defesa do Guarani. Completa de dentro da grande área. Tira Giovanni Augusto. É arremesso lateral. Palmeiras já cobra. Tenta a saída pelo lado esquerdo do campo de ataque. Recua o time do Guarani. Estamos com 20 minutos da etapa final. A Tuesta vem para a bola, pé direito. Bateu, subiu, vai embora. Para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. Portanto, mais duas alterações no time do Palmeiras. O Guarani mexeu apenas uma vez, só confirmando aqui o número do Rafael Veiga. 23. Número 23.
Portanto, 23 para Rafael Veiga. Domina o time do Guarani, se manda no campo de ataque. Júlio César faz o giro em cima do próprio eixo. Dominou, levou na perna direita, tentou o cruzamento na área, reclamou da pancada, tá caído. O árbitro não marcou. Tá sentindo o Júlio César, o árbitro mandou seguir. Não tá marcando nada pro Guarani. Aí o senhor Fabiano Monteiro dos Santos, hein? Achei que foi calçado o Júlio César e quero dizer aqui que o Guarani faz um belíssimo segundo tempo, ofensivamente falando. Claro que correu riscos, mas encara o Palmeiras de igual para igual e já transformou o Everton aí em personagem importante da partida. Muita personalidade do Guarani, indo para dentro. Claro que corre o risco. Vai piorar um pouquinho agora a situação, porque entraram dois titularíssimos, duas das estrelas desse grande elenco do Palmeiras, o Rafael Veiga e o Dudu. Vamos ver como é que eles entram, se entram ligados, dispostos, mas o Guarani empurra o Palmeiras para dentro da sua grande área. Reafirmo, faz um belíssimo segundo tempo e já poderia ter empatado a partida. Está vulnerável porque subiu as suas linhas? Sim. Está vulnerável, mas leva perigo contra o Palmeiras e é sintomático isso. O fato do Abel Ferreira ter lançado mão agora do futebol do Dudu e do Rafael Veiga é porque ele percebe que o Guarani tem o comando do jogo. Então ele bota um pouco mais de qualidade para tentar fazer o segundo gol e respirar. Tudo indefinido, ainda exatamente metade do segundo tempo, só do tempo regulamentar, depois teremos acréscimos. Tem muito jogo pela frente e o Guarani vai para cima, encara e quer pelo menos um empate contra o grande time do Palmeiras, apesar das alternativas. Me parece que não vai dar para o Júlio César e já está ali pronto, absolutamente pronto para entrar o Nicolas Careca. Gosto muito do segundo tempo da equipe de Campinas. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Grande abraço para o Carlos Pinto Neto. Está em Portugal, está em Lisboa. Está acompanhando aqui a emoção da transmissão, como sempre. E diz aqui o Carlos Pinto Neto. Forte abraço para você, Tigrão e toda a equipe. Grande abraço, grande empresário do ramo da construção civil, Carlos Pinto Neto, que está em Portugal, está curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Mudou. Vai. Foi embora Maxwell, atuação apagadíssima. Está em campo Nicolas Careca. E no lugar contundido de Nicolas Careca dominou, rolou a bola na área. Giovanni Augusto, pé direito, bateu prensado em cima do Jailson. Reboteada, a bola sobrou com o time do Palmeiras e vem no contragolpe lá pela esquerda na marca de 24 minutos da etapa final. O Wesley para Veiga, cruzou na área. Subiu lá atrás, Índio de cabeça, toca para fora, saiu em escanteio para o Palmeiras bater. E contundido, fora do jogo, Júlio César, 38, Vitinho está no seu lugar. Bola cruzada, Veiga, tocou em cima da defesa, Bruno Silva tira, a bola volta reboteada outra vez, o time do Palmeiras vai para cima, 25 minutos, cruzamento, vem Índio de cabeça, tira, e olha a besteira do Vitinho, levou dentro da grande área, Dudu limpou o pé direito, bateu, defendeu Kozlinski, entrou Navarro, bateu, tira! Impressionante! Bombardeio!
Ronaldo Alves para tirar, a bola foi embora, para fora, pela linha de fundo. Primeiro chute do Dudu, a pressão dentro da grande área e depois o Navarro. A bola foi embora, para fora, pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Chega Veiga, levantou, bola cruzada na área. Passa por toda a extensão da grande área. Wesley faz a proteção, deixa a bola sair pela linha de fundo, porque o último toque foi do jogador do Guarani. Escanteio, novo escanteio. Vem para a bola pela esquerda, está autorizado para fazer o erguimento de bola. Se fecha lá atrás, o time do Guarani perde por 1-0. 26 minutos, autorizado. Duesta levantou na bola, bola levantada no outro lado, veio lá atrás, chega Vitinho, chega para dominar, não domina, a bola saiu em arremesso lateral, tem pressa o time do Palmeiras, e está com pressão no tubo, o time do Verdão da Catar, 1-0, ganha o jogo, mas quer mais, bola dominada, recua lá atrás no campo de defesa para o Everton, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 minutos passado o segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Conferindo o placar do futebol, Allianz Parque, Palmeiras 1. Guarani 0, depois desse ataque eu sigo, Dudu domina pela lateral da grande área, pé direito, cruzou na área, Guarani se safa lá atrás. Dá para seguir com o giro do placar. Palmeiras 1, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, 18h30 tem Novo Horizontino, Inter de Limeira, São Bernardo e Mirassol. 20h30 tem Red Bull Bragantino e Botafogo. E lá na Taça Guanabara empata o Vasco. Em segundo tempo, Rafael Peck. Agora no Engenhão, Flamengo 1, Vasco também 1. Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, Dudu balançou o corpo dentro da área, pedalou, bateu uma grande defesa do Kozlinski. Depois desse ataque vem o time do Guarani, dominou pela direita, Nicolas Careca, bateu Everton! Nicolas Careca dentro da grande área e vem no contragolpe o time do Palmeiras. Índio falhou, dominou Dudu, pé direito, levantou na área, o toque é por cima do gol. Inacreditável, na hora de empurrar para a rede, Wesley jogou por cima do gol. Gol aberto, num contra-ataque excepcional. Dudu levou para a entrada da área e de perto da direita bateu cruzado, era só fazer o gol. E aí o Wesley bateu por baixo da bola, ela subiu por cima do gol pela linha de fundo e saiu. Agora são duas defesas, Gleger, para você analisar. Uma do Kozlinski, depois a outra do Everton, chute de Nicolas Careca. Batista, se você me permite, antes de analisar as defesas, o que esse Vitinho tem? Mas não é possível, gente. Todo jogo que entra nessa nhaca, nesse marasmo. Pô, o Dudu fez um baita de um lance. Tudo bem, uma belíssima defesa do Kozlinski, né? Mas, pô, ele entrou, pegou 3 vezes na bola. A primeira deu no pé do Dudu, a segunda saiu com bola e tudo pra lateral. Esse menino deve estar com a ameba, não é possível. E a defesa do Kozlinski, 9,90. Opa, desculpe, 7,92 e a defesa do Everton 7,94. Deus do céu. Portanto, não tivemos defesaça no jogo de hoje. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Labastine de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Se manda Navarro, preparou o pé direito, bateu a bola em desvio no Aderlan, pega Kozlinski. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022, Allianz Parque, Palmeiras 1, Guarani 0. Continua em Taça Guanabara, segundo tempo de Flamengo 1, Vasco também 1 e 18h30, 18 horas, Mineirão, grande clássico, Atlético e Cruzeiro. Um abraço lá pro Valdir do Swiss Park, Bugrino desde o berço, fã do rádio. E o Álvaro Gurgueira dizendo que o árbitro está complicando o jogo, hein? Bandeirantes AM 1170 e também FM 85.7, faixa estendida para a região de Campinas. E para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá saindo o Atuesta, colombiano. E tá entrando aí o camisa número 28 no time do Palmeiras. Palmeiras 28. Danilo tá entrando, portanto, no lugar do Atuesta. Essa alteração no time do Palmeiras. Placar de 1-0, Palmeiras vai ganhando com gol de pênalti lá no primeiro tempo. Tem mais uma alteração, né? Tá saindo o Jorge e tá entrando o Piquerez. Entrando o Piquerez no lugar do Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras. Piquerez, número 22. 22 para o Piquerez. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 32 minutos, Guarani com Bruno Silva, domina soltando o jogo. Na frente para Vitinho, passe errado no Vitinho. Jogou nos pés do Dudu, dominou, rolou na área, Mike cruzou na área, tira lá atrás Índio. A bola voltou com o Vitinho, Vitinho errou o passe, jogou na frente, vem Dudu, tentou levar. O Vitinho é inacreditável. Isso aí é para rompimento de contrato. O cara não quer jogar, está jogando contra. Já que o Daniel Paulista quer escalar o Vitinho, então escala um outro jogador do Guarani para marcar o Vitinho. Ele está jogando para eles. O Palmeiras está jogando com 12. Vitinho está jogando para o Palmeiras. Ele está confundindo as cores da camisa. Ele está fazendo passe para os jogadores do Palmeiras. É inacreditável o que o Vitinho está fazendo com o Guarani no jogo. É de perder a paciência. No jogo passado também já foi assim. No jogo na Copa do Brasil, quando o Guarani venceu o Maricá, e hoje de novo. E todas as vezes que o Vitinho entrou, ele puxa o time do Guarani para baixo. É impressionante o que está fazendo o Vitinho com a camisa do Guarani. É coisa para rescisão contratual. O sorriso é o seu cartão de visitas. A Odonto Clinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Ligue ou então chame pelo WhatsApp 33427000, repetindo 33427000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes, Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Jason do Parapeito, o Deison Alan, que é o nosso ouvinte comentarista. Só um detalhe, Batista. Detalhe no ar. Só um detalhe. O VAR está sendo consultado por uma possível cotovelada do Rodrigo Andrade no jogador do Palmeiras no lance de disputa de bola no chão. O juiz está observando. Eu acho que não é lance para expulsão. E aí, Jason? O jogo melhorou no segundo tempo, hein, Jason? Melhorou, Batistão, melhorou. Você vê que justamente, né, em cima da ação vem a reação, né? O técnico do Palmeiras percebe que o Guarani está ganhando o campo, está indo para frente, e aí ele começa a mudar, né? Coloca o Veiga, coloca o Dudu,
ele dá uma amplitude para o time do Palmeiras para não ser sufocado pelos ataques do Guarani, porque sabe que se sair um gol, automaticamente o Guarani vai para cima para conseguir a virada, né? Pegando o gancho do Tigrão, essa cotovelada aqui, né, que eles estão consultando do Andrade, se for consultar essa cotovelada, tem que olhar naquele lance que o Veiga chuta o Careca, né, o do Guarani, que sem bola, ele começa, antes de cair, ele chuta o Careca, né, que é o que entrou do Guarani, e aí você percebe que sem bola nenhuma nesse lance ele acabou fazendo isso. Então se for ter que dar cartão, tem que distribuir igual. Olha lá, expulso, né, infelizmente. E vem para a bola, dominou, Vitinho jogou na área para Giovanni Augusto, vai para o solo. O árbitro, portanto, senhor Fabiano Monteiro dos Santos, expulsou Rodrigo Andrade. Guarani com 10 em campo. Rodrigo Andrade foi expulso. O árbitro foi extremamente rigoroso. Muito. Não era lance para expulsão. Cartão amarelo, sim. Lance para amarelo. Agora, para vermelho, ele inclusive teve a oportunidade, como você disse, Tigrão, ele foi na cabine do VAR e viu, portanto, a imagem com detalhes. Não é erro, porque o erro a gente admite quando não tem VAR, né, uma fração de segundos, o cara não conseguiu ver. Não, ele viu o lance com detalhe e mesmo assim expulsou o Rodrigo Andrade. Não foi lance para expulsão. Rodrigo Andrade também foi imprudente. Vamos dizer assim que ele foi pouco inteligente com todas essas câmeras aí espalhadas pelo gramado. Hoje não passa nada, o futebol virou um Big Brother a céu aberto. Ele realmente faz o movimento do braço, mas mal toca. E ali pode ser um movimento no ato reflexo, na hora que ele está tentando se levantar. Os dois ficaram ali engalfinhados no chão, né? O jogador do Palmeiras e o Rodrigo Andrade. Eu acho que o juiz, até por uma questão de bom senso e por não ter existido nenhuma consequência maior da possível pseudo-cotovelada, acho que nem pegou, ele poderia, para ser rigoroso demais, ele poderia ter metido o cartão amarelo e jamais o cartão vermelho. Para mim, apita com a camisa do time mais influente, no caso aí o Palmeiras, por baixo do seu uniforme. Prejudica o Guarani no momento agudo, no momento de definição do jogo, onde o Guarani equilibrou a partida. É um grande jogo no segundo tempo, os dois times criando grandes oportunidades. Vem embora o time do Palmeiras. Dudu penetrou pela lateral da grande área, pedalou, pé direito, bateu cruzado. A bola explodiu em Derlan. Vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio para o time do Palmeiras. Palmeiras, guloso, quer mais, cobrou o escanteio rápido, levantamento, Veiga, cruzou na área, deu rebote, voltou, Navarro, pé canhoto, bateu, desvio, vai embora, desviou no Índio, saiu, escanteio, escanteou pela direita, vem pra bola para fazer a cobrança, vai, tomando posição, levantamento na área, não conseguiu dominar, Jailson, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta. Tiro de meta para o Guarani. Renato Morungaba, campeão brasileiro em 78. O Guarani melhorou bastante no segundo tempo, mas está faltando o que para o gol, hein, Renato? O Batista, eu acho que foram dois lances, né? Pro finalzinho do primeiro tempo, aquele pênalti que atrapalhou bastante o Guarani. Ou realmente, o segundo tempo está aberto. Eu acho que o Guarani se soltou mais, criou muitas chances para fazer o gol, para fazer a defesa do Everton, e o Palmeiras está aproveitando isso aí rápido em contra-ataque. Então, a hora que o Guarani equilibrou bastante o jogo, alguns momentos estava melhor que o Palmeiras, aconteceu o problema dessa expulsão do Rodrigo. E isso é claro que vai atrapalhar bastante a reação do Guarani. Alteração no Guarani, saiu Giovanni Augusto e entrou o Lucas Venuto. Camisa número 77, mais uma alteração aí do Daniel Paulista, estamos com 39, quase 40 da etapa final. Escondidão no jogo, o Giovanni Augusto sai devendo, hein? Sai devendo, mesmo no momento de crescimento do Guarani, ficou escondidinho ali do lado esquerdo. É um jogador de muita qualidade, de muita força, arremata bem para o gol adversário, mas hoje procurou a sombra para jogar, não gostei. E
E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Depois desse ataque do Palmeiras, uma bomba! Kozlinski espalma! Mandou para fora pela linha de fundo. Uma cacetada de perna direita. Uma paulada no Jailson. Escanteio. Escanteio para o Palmeiras bater. Vem para a bola para cobrança. Levantamento. Bola cruzada na área. Jailson de cabeça. Vai embora. Para fora pela linha de fundo. Cruzamento na cobrança e escanteio. A bola veio na área. Subiu o Jailson de cabeça. O Wesley quem cobrou o escanteio e o Jailson de cabeça finalizou. Mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Eu sigo com o giro do placar. Campeonato Paulista 2022. Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras 1, gol de Gustavo Scarpa cobrando o pênalti, Guarani 0. Situação do Guarani do Grupo A, o Corinthians tem 17 pontos, o Água Santa em segundo tem 10, Guarani em terceiro com 10, em quarto a Inter Limeira está com 8, a Inter vai jogar lá em Novo Horizonte daqui a pouco, tá? Guarani tem mais 2 jogos, sábado que vem no Brinco, Guarani Ferroviária e na última rodada... Só um minutinho, Edu, vem embora, dominou o time do Guarani, se manda no campo de ataque, preparou Vitinho, pé direito, bateu longe. Para fora pela linha de fundo, Vitinho, sendo Vitinho no Guarani. Pois não, Edu? Então, os 2 jogos finais, sábado que vem no Brinco, Guarani Ferroviária e dia 20, última rodada, todo mundo jogando às 16 horas. Guarani joga em São Bernardo e Bugre. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Bruno Silva para Nicolas Careca, ele domina no campo de ataque, não evolui. Recuando para Ludwig, mais plantado nesse segundo tempo. Ele recua para Ronaldo Alves, troca a bola de lado. Entregando para Derlan pela esquerda, para Índio que joga na lateral esquerda. Recolhe, domina, leva a bola na perna canhota. Não consegue se desvencilhar da marcação. Usa o corpo do Dudu para ganhar arremesso lateral. Cobra, tem pressa, Índio. Tocou na frente pela esquerda para Venuto. Falta nele. O árbitro paralisa e marca. Dá tempo ainda. 43, teremos os acréscimos, dá tempo do Guarani empatar, Guarani com 10, Rodrigo Andrade foi expulso, domina lá pela direita no campo avançado, se manda, vai se aventurando, Ronaldo Alves, cruzou na área, provocando o break, chega pra tirar, afasta, Kusevich, a bola volta reboteada, dominou Bruno Silva na perna direita, não tá valendo. O árbitro parou, marcou uma falta pro Palmeiras lá atrás no campo de retaguarda. Colbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Gleger Zorzin, análise até aqui, 44, placar de 1-0 em Gleger. Vê como é que é o futebol, né, Batista? O Guarani perdeu o Rodrigo Andrade, continua agressivo, continua agudo, buscando o gol, chegando. O problema é que o Guarani tá com 2 a menos, né? Perdeu o Rodrigo Andrade e esse Vitinho ficou no vestiário. Aliás, ele ficou no vestiário, não, ele ficou em Campinas. Porque toda a bola que pega, recua para dar a bola para o Palmeiras, ou não tem objetividade nenhuma, né? Não dá para o Daniel Paulista ficar insistindo nesse jogador. E até o momento, o goleiro do Guarani é o homem do jogo, né? Fazendo grandes defesas. Mesmo assim, o Guarani tenta, chega na raça, na vontade. O Guarani foi a São Paulo e fez um segundo tempo convincente.
Tudo que o Guarani está fazendo no segundo tempo foi aquilo que eu pedia que tivesse feito no primeiro, para ser agressivo, jogar em cima do Palmeiras, porque tem condição sim de tentar pelo menos empatar o jogo. O Guarani é melhor nesse momento. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora. E o melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. Odontoclinic. Placar de 1-0, gol de pênalti. Maxwell levantou demais a perna e atingiu o rosto do Mike lá no primeiro tempo. E quem bateu foi o Gustavo Scarpa, bateu com categoria, estufou a rede. 1-0, o time do Palmeiras vai vencendo mais 5. o Guarani. Mais 5 minutos no additional time. Levantamento de bola na área para Wesley. Chega bem Derlan. Afasta, tira a bola reboteada. Caiu lá pela esquerda no campo de ataque. Bem Piquerez tentando a passagem. Rente, arrisca. Lateral do campo, no campo de ataque. Placar de 1-0. O time do Palmeiras vence o jogo. Vamos até 50. Estamos com 47. 3 minutos para o Guarani fazer o gol. Mas é o Palmeiras que está no ataque. Dudu dominou, levantou, cruzou para o Wesley. Do outro lado, passe mal executado. A bola para fora, para a linha lateral em arremesso. Lute que vai cobrar para o time do Guarani. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 1-0, vai terminar a partida. Domina Dudu, ele vem margeando o campo lá pela ponta direita, centralizando a jogada com Danilo, vem por dentro, bola aberta pela ponta canhota. Wesley domina, bico esquerdo na grande área, pé direito, bateu, é gol! 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 Do Palmeiras! No gramado em que a luz. Na marca de 48 minutos, etapa final. Wesley recebeu lá pela esquerda e veio trazendo para a entrada da área. A marcação afrouxou e ele bateu de pé da direita. A bola desviou no Ronaldo Alves e matou o Kozlinski. Entrou no cantinho. No canto baixo direito, é gol do Palmeiras. Desvio no Ronaldo Alves, matou o Kozlinski, que não conseguiu pegar. É o segundo do Palmeiras. Wesley, o Wesley, camisa 11, amplia. 2 para o Palmeiras, 0 para o Guarani. E o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes. No momento em que o Guarani puxava as linhas para trás com um homem a menos, sentindo muito a inferioridade numérica depois de um grande segundo tempo. Um chute até que despretensioso do Wesley, fraco. Da entrada da área, lado esquerdo, cruzado, ele fez a diagonal e bateu. Estava no lance inteiro, absolutamente inteiro, o Kozlinski, para mim também o nome do jogo até agora, mas no desvio no Ronaldo Alves. Gol do Palmeiras, liquidada a fatura no Allianz Arena. O sorriso é o seu cartão de visita. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir.
Ligue ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário. 33427000, repetindo 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes Odonto Clinic. Apita o árbitro, termina o jogo. 2 para o Palmeiras. Gustavo Scarpa de pênalti. Wesley no finalzinho. 2 Palmeiras, 0 para o Guarani. Vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Olha, o público no Allianz Parque, 23.916, e 23.900 e a renda 1.141.000, quer dizer, em peso o Palmeiras, uma ótica fácil, espetacular, é o dono da América, o Palmeiras, o público comparece mesmo, independentemente se vai entrar com a equipe titular, equipe reserva. O Palmeiras começou como titular, só o goleiro o Everton, o Gustavo Gomes, zagueiro, e o Gustavo Scarpa, né? Depois foi mudando, vai entrando o Dudu, foi entrando o Wesley, Danilo, Piquerez, Rafael Veiga, e assim foi. E o segundo gol aí, bem no finalzinho, para matar o jogo, 2-0. E agora, apenas dos nossos comentaristas, hein? Deixa eu agradecer aqui o Jason, lá do Parapeito, Bugrindos do Parapeito, lá do Brinco. Pessoal elogiando aqui seus comentários, viu, Jason? Parabéns aí, obrigado por ter participado. Dá uma palhinha final pra gente aí, Jason. Ô, Edu, muito obrigado. Para mim, como eu disse de começo, é inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Infelizmente, hoje o jogo não foi para nós, né? O juiz jogou um pouco contra. Concordo aí com o Batistão também. Vitinho, meu Deus do céu, futebol muito pobre. Ele deve ser aquele famoso leão de treino, né? Porque treina muito, mas não joga nada, né? A gente já viu isso antes. O Venuto, em 3 lances que jogou, ele fez o que o Vitinho não fez em todas as minutagens aí que estava em campo, né? Agora é focar nos próximos jogos, focar contra o Ferroviária, contra o São Bernardo e trazer essa classificação para Campinas, né? Queria aqui deixar um grande abraço para vocês. Como eu disse, acompanho muito a Rádio Bandeirante todos os dias, tá? Diga-se de passagem. E queria aqui mandar um grande abraço para o JN, Júlio Nascimento. Não sei se ele está presente na transmissão escutando, mas sou grande fã dele. Um grande abraço para os meus amigos aí do Bugrinhos do Parapeito. Fábio da Usina da Força. Um grande abraço também para o Gustavo Bonfante. E um abraço para todos os bugrinhos aí. Infelizmente, hoje o juiz jogou contra nós, mas a gente é bugrinho e a gente não desiste. Tá bom, Eduzão? Um grande abraço. Para você também, viu? Muito obrigado mesmo. Um abraço na sua esposa aí. Você disse o nome dela, é a Aline, né? E também o filhinho Brian. E o filhinho Brian, né? Você é do Jardim Nova Alvorada, né? Um abraço para vocês. Obrigado mesmo, viu, Geiso? Parabéns aí. Isso, obrigado, viu? Eu que agradeço. E felicidades a toda a sua família. Muito obrigado mesmo. E conosco também Renato Morungaba, campeão brasileiro 7-8 pelo Guarani. Hoje comentando também lá na Morungaba, tranquila, trabalhando com a base ainda. E você dizia desse lance aqui, né, Renato? 16 segundo tempo, a cabeçada, se não me engano, foi do Ludic, não do Júlio César. O Ludic cabeçou, grande defesa de Everton. Poderia ter sido o gol de empate. O Guarani melhorou demais no segundo tempo. Teve a expulsão do Rodrigo Andrade a 34 minutos, né? O Vitinho entrou mal pra caramba. O Maxwell errou fazendo pênalti no final do primeiro tempo. Destaques negativos. Mas, no geral, como é que foi o Guarani, hein, Renato? Por favor, por gentileza. Foi um prazer enorme estar aqui, né, para fazer esses comentários do Palmeiras e Guarani. Eu acho que fica na expectativa do Guarani jogar esse futebol que jogou o segundo tempo. Realmente encarou o Palmeiras de igual para igual. Até a expulsão do Rodrigo, o Guarani poderia ter chance de empatar o jogo. Mas é claro que o Guarani jogando mais para cima do Palmeiras também estava sujeito aos contra-ataques que o Palmeiras estava criando, e o goleiro do Guarani foi muito importante na hora que ele recebeu os chutes do atacante do Palmeiras. Mas eu acho que o torcedor, né, bugrino, deve ter gostado muito do segundo tempo que o Guarani fez. E eu acho que se levar isso para o jogo com a Ferroviária, o Guarani tem grande chance de conseguir uma grande vitória.
Tá bom, muito obrigado mesmo. Quer dizer, o pessoal que tem filho aí, com 14 anos, 16 anos, quiser fazer um teste com você, é só te procurar em Morungaba, Renato, é isso? Ah, sim, de 10 a 14 anos, é uma procura de grande, né? Quem sabe no futuramente grande jogador para o Guarani novamente. Muito bem, de 10 a 14 anos, é uma escolinha do Guarani que tem, né? Morungaba, o Renato que gerencia isso aí, tá bom? É só procurar o Renato Morungaba e beleza, bom teste. Um abraço para você, felicidades, viu, Renato? Muito obrigado mesmo, em nome do Batista, nosso grande comandante. Obrigado, tá bom? Um abraço para todos aí. Tá? Oi, Tigrão, vamos comentar então. Palmeiras 2, Guarani 0, segundo tempo eletrizante, bons momentos, chances de lado a lado. À medida em que o Palmeiras sentiu que o Guarani apertou, foi modificando, colocando os titulares. E aí, Tigrão, suas considerações, público 23.900 e uma renda de 1.141.000. Edu, um belo jogo de futebol. Foi o que vimos no Allianz Arena. Acho que em 2 lances, apesar de todas as chances que o grande time do Palmeiras criou, apesar das grandes defesas do Kozlinski, mas os 2 gols do Palmeiras, né? O primeiro, uma bobagem do Maxwell, dando uma voadora ali para cima do Mike dentro da grande área, uma imprudência muito grande. E no segundo, lance acidental, né? Que o Wesley bate pro gol, claro, o cara tá na entrada da área, ele estava jogando do lado esquerdo, ele é destro, trouxe por dentro e bateu, até caiu, ele estava desequilibrado, bateu e caiu e ficou olhando a bola desviada. E aí, ela nesse desvio mata o Kozlinski, que estava inteiro no lance, absolutamente inteiro para fazer a defesa, o chute não foi forte, mas quando há o desvio fica difícil para o goleiro, porque ele já estava caindo para o seu lado esquerdo, e a bola se aloja no cantinho direito, nesse desvio para cima exatamente do Ronaldo Alves. Então, o Guarani teve um comportamento muito bom no segundo tempo, encarou o Palmeiras de igual para igual. Se o Palmeiras teve mais chances, é uma verdade, mas que o Guarani criou ótimas oportunidades, subiu a sua marcação e acabou levando muita preocupação para o Palmeiras com o placar em apenas 1-0 para a equipe da casa, também é uma verdade incontestável. E em cima disso, apesar do resultado não ter vindo, o Guarani deixou uma ótima impressão pelo segundo tempo. Na primeira etapa, achei o time um pouco tímido, esperando demais o Palmeiras, ficando demais na marcação estratégica atrás da linha da bola, o que permitiu ao Palmeiras praticamente o domínio da partida nos primeiros 45 minutos, culminando com o gol aos 49 do primeiro tempo, também por aquilo que nós já descrevemos aqui, a completa e total irresponsabilidade, intempestividade do jogador Maxwell, que inclusive estava recompondo do lado contrário. Ele vinha jogando do lado direito, o lado esquerdo era do Júlio César, e ele voltou, uma bola dividida dentro da área, sem maiores consequências, era só encostar no Mike que nada iria acontecer, e ele se joga irresponsavelmente na bola, sobe demais o pé, não acerta a bola, e de raspão acerta o rosto do jogador do Palmeiras, e aí entrou o recurso eletrônico e o penal anotado. É bem verdade que houve predomínio do Palmeiras no primeiro tempo, mas o jogo iria para o intervalo em 0-0, que seria um grande negócio para a equipe campineira. No segundo tempo, perdendo, o Guarani subiu um pouco, tratou de pegar o Palmeiras dentro do seu campo, subiu um pouquinho o seu meio-campo e agrediu o Palmeiras. Tudo bem que sem a bola corria grandes riscos de tomar o segundo gol, a ponto de ter transformado o seu goleiro Kozlinski no principal personagem da partida pelo lado do Guarani. Mas foi um time raçudo, de personalidade, que mostrou muita confiança no próprio taco e que poderia sim ter empatado. E aí um outro acontecimento dentro da partida que acabou, mudando um pouco a sorte do jogo. Por volta de 37 minutos, Rodrigo Andrade foi expulso, para mim, por excesso de rigor da arbitragem, que flagrou lá uma ameaça de cotovelada num roça-roça dele, num enrosca-enrosca no chão com o jogador do Palmeiras. Com a saída do Rodrigo Andrade, no momento em que o Guarani rondava perigosamente a meta do Everton, aí
houve uma queda natural, porque com um jogador a menos fica extremamente difícil equilibrar as coisas. Fica muito difícil tentar, obviamente, contra um time do poderio técnico do Palmeiras, que já tinha em campo o Rafael Veiga, que estava no banco poupado, que já tinha em campo o Dudu, que estava no banco também poupado, que já tinha o Piquerez, que já tinha o Danilo. Então vejam, esse é o principal indicador da qualidade do futebol do Guarani e dos riscos que ele impôs e dificuldades ao Palmeiras no segundo tempo. O Abel Ferreira lançou mão de 4 titulares, não vou dizer do Wesley, que entrou no lugar do Scarpa, mas Danilo, Rafael Veiga, Dudu e Piquerez, 4 titulares absolutos que estavam no banco, e o Abel, sentindo que a cuíca estava roncando, deu uma fortalecida no seu time. Mesmo com a entrada desses grandes jogadores titulares absolutos da equipe do Palmeiras, o Guarani não arrefeceu e continuou correndo o risco de tomar o segundo gol, mas também correndo o bom risco, entre aspas, de empatar a partida. Então a partida foi, o jogo como um todo no segundo tempo foi muito agradável, 2 times altamente agressivos, com muitas oportunidades criadas de ambos os lados, e aí no finalzinho, aos 48, um chute do Wesley, um desvio acidental em cima do Ronaldo Alves, que já havia salvado a equipe do Guarani por 3 oportunidades. Ela matou na trajetória, tirando completamente da jogada o Kozlinski e o segundo gol do Palmeiras. Essa é a história do jogo em 2 tempos absolutamente distintos, onde na segunda etapa o Guarani jogou muito mais do que no primeiro tempo e o Palmeiras também criou mais oportunidades do que na primeira parte do jogo. Entendo que o penal intempestivo, irresponsável, imprudente do senhor Maxwell e a expulsão do Rodrigo Andrade contribuíram decisivamente para que o Guarani não saísse da capital paulista, pelo menos com o placar de igualdade nesta tarde de futebol de ótima qualidade em São Paulo. Meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, lá no Engenhão acabou e deu Mengão no finalzinho, a Arrascaeta marcou, hein? O Felipe Luiz fez 1-0 pro Flamengo, o Gabriel Peck empatou pro Vasco e no finalzinho a Arrascaeta, repito, Flamengo 2, Vasco 1. Vamos lá, Gleger Zorzin, vamos lá, Palmeiras 2, Guarani 0. Suas considerações, por favor. Então, né, Edu, eu dizia no intervalo da partida que o Guarani poderia ter sido um pouco mais agressivo, aliás, no término do primeiro tempo, né? Que o Guarani poderia ter sido um pouco mais agressivo, adiantado um pouco mais as suas linhas, não aceitar demais, não dar tanto campo para o Palmeiras. E o Daniel Paulista volta para o segundo tempo dessa forma, tentando, agredindo, chegando, né, botando pressão. Mesmo o Palmeiras tendo maior qualidade, tendo maior posse de bola, acertando mais os passes, o Guarani conseguiu criar algumas oportunidades. O Everton fazendo aí 2, pelo menos 3 defesas importantes também. Então o Guarani poderia ter usado essa estratégia também no primeiro tempo. Ah, Gleger, mas talvez não aguentaria no aspecto físico, né? Expor aí uma pressão um pouco maior, adiantar as linhas, tentar pelo menos neutralizar aí onde a nascente das jogadas do Palmeiras, mas o Guarani não conseguiu no primeiro tempo. Foi para o vestiário perdendo de 1-0, numa infantilidade do atacante Maxwell, fazendo ali uma recomposição. E aquele detalhe, né? O jogador precisa ter um pouco de inteligência, né? Num lance daquele, acompanhe o jogador. Pô, você vai dar uma voadora daquela num lance de recomposição, sabendo que o jogador estaria dentro da grande área, correndo o sério risco de cometer a penalidade, e ele nem sequer pensou nisso, foi lá e deu uma voadora, pênalti para o Palmeiras. E aí, né, Edu, você sai perdendo o jogo de 1-0, vem para um segundo tempo onde você precisa propor o jogo, onde que mesmo propondo o jogo você precisa se defender, ter as suas linhas próximas para não dar espaço para o Palmeiras, e foi o que fez o Guarani, né? Eu também acho que no lance do Rodrigo Andrade usou de muito critério a arbitragem, o próprio VAR também, não foi um lance para expulsão, o cartão amarelo ficaria de bom tamanho. A gente percebe que ele faz o movimento ali, mas não com agressividade, né? Até em alguns momentos para tentar se defender ali, e o árbitro foi e expulsou. E outro detalhe, né, é os jogadores que têm entrado no Guarani. O próprio Rodrigo Andrade, que entrou,
né? E agora a gente percebe o porquê de perder a posição. Entrou muito frouxo, né? Muito maroto, parecendo que estaria jogando um jogo de férias. Esse Vitinho, pelo amor de Deus, né? Quando será que o Daniel Paulista vai entender que esse menino não tem condição de jogar no Guarani? Esse menino não tem condição sequer de vestir a camisa do Guarani. Nem se tivesse o Guarani um time, uma equipe de aspirantes, como na minha época tinha, esse menino não dá para jogar, ele não tem condição nenhuma. O Batista falou, ele pegou 3 vezes na bola, logo que entrou, 2 ele deu no pé do Dudu e 1 ele saiu com bola e tudo. Né? Fora aqueles lances, teve uma falta lateral que ele foi cobrar, os zagueiros do Guarani todo na área, Bruno Silva para tentar uma jogada e tentar empatar o jogo, ainda estava 1-0, o que ele fez? Jogou a bola nas mãos do Everton. Então, Daniel Paulista está começando a rever essas peças, o próprio Maxwell também, que na minha opinião, sem condições. Então, se for para isso, coloca os meninos da base. Por que não colocou o Renanzinho, né, que estava no banco? Então, começar a olhar um pouquinho mais para a base, que eu acho que tem muito mais condição e qualidade do que essas peças aí que já foram insistentemente testadas e não deram resultado. Mas o Guarani encarou de igual para igual o Palmeiras, fez um bom segundo tempo, e o segundo gol, né, Edu, um lance de puro azar, né, uma batida ali, e a bola viria nas mãos do Kozlinski, o Ronaldo Alves tenta fazer o corte, a bola resvala e tira toda e qualquer chance do goleiro do Guarani. Mas eu acho que o Guarani guerreou, competiu, encarou de igual para igual o Palmeiras, mesmo o Palmeiras com um time alternativo. Eu acho que o Guarani mostrou sim que tem qualidade, que tem um time para tentar brigar por a classificação, tem um time para se classificar, brigar para passar de fase também. É assim que funciona. Eu, particularmente, naquele jogo lá do Maricá, cobrava muito isso do Guarani. Competir, jogar, se impor. Foi o que o Guarani fez hoje, principalmente no segundo tempo. Mas enfrentou realmente um time de muita qualidade. Nós vimos aí, pô. Esse aí é o time alternativo do Palmeiras, que jogou, propôs o jogo, criou e fez aí do goleiro do Guarani o homem do jogo. Então é assim. Mas o Guarani realmente fez um jogo para que o torcedor possa se orgulhar, porque encarou de igual para igual. Repito, o Daniel precisa começar a rever algumas peças que estão no elenco. Você vê que o Vitinho, o Maxwell joga o time para baixo. Então ele precisa ter essas alternativas para que no momento como esse do segundo tempo, que você cresce no jogo, que você consegue ter a bola, você consegue criar chance, você tem um momento ou outro para um jogador desequilibrar. É isso que o Guarani precisa. Então eu repito, esse Vitinho e esse Maxwell tem que estar fora. Eu nem levaria mais para jogo nenhum, deixaria encostado ou até sequer rescindir o contrato. Maxwell está aí desde o ano passado e nós vimos tudo que aconteceu. Não dá resultado. Tira. Se não dá resultado, tem que tirar. Então, Edu, eu gostei da postura do Guarani, mesmo com o resultado negativo, competiu e lutou e encarou de igual para igual o fortíssimo Palmeiras. Bom, então é o seguinte, Palmeiras 2, Guarani 0, então o Guarani está no grupo A, o Corinthians é líder com 17, Água Santa em segundo com 10, em terceiro o Guarani também com 10, o Guarani perde no saldo para o Água Santa, em quarto a Inter de Limeira que tem 8 pontos, a Inter vai jogar daqui a pouco em Novo Horizonte, 18h30, Novo Horizontino e Inter, se a Inter vencer ela vai para 11, ultrapassa o Guarani, vamos aguardar, tá bom? Situação do Guarani no grupo é essa. 2 se classificam. Hoje estariam classificados Corinthians e Água Santa. E faltam 2 rodadas, tá? Vamos aguardar. Em termos de classificação geral, o Guarani é 11º com 10. A classificação geral serve só para apontar as 2 equipes que serão rebaixadas, tá? Então, Guarani 11º com 10, o Santos é 12º também com 10, mas o Santos tem um jogo a menos. Ontem, Ferroviária e Santos não aconteceu. Falta de energia elétrica, fica para uma outra data. 13º, Ferroviária, 10 pontos também, mesma coisa que o Guarani, mais um jogo a menos. 14º, a Ponte com 8, tem 2 jogos a Ponte. 15º, Inter de Limeira com 8 pontos, vai jogar a Inter. Se a Inter vencer, vai ultrapassar o Guarani no grupo e na classificação geral. E em último, Novo Horizontino com 3 pontos. Essa é a situação do Guarani no grupo e na classificação geral. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no jogo, aqui, você aí do FM, hein? 85,7, faixa estendida, muito obrigado. Você no YouTube nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho. Tem o Facebook e as diversas plataformas, no radinho, no AM 1170, tão bonitinho o radinho, tão romântico, né? Você de Ribeirão Preto, AM 1270, muito obrigado também no radinho. Gente,
Vem aí o nosso jogo aberto, hein? Temos a coletiva aí do Daniel Paulista. Daniel Paulista completou 49 jogos. Contra a Ferroviária vai fazer 50, tá? E tem agora a eleição do craque do jogo, tem o gabarito do jogo, situação, análise, jogador por jogador, e tem as defesas do jogo. Qual será que o Gleger e o Tigrão, eles vão escolher como a defesa do jogo, tá bom? Tem do Kozlinski, tem também do Everton. Separamos aqui grandes defesas, foi um bom jogo. Aqui fechado, hein? Vem o nosso jogo aberto, Palmeiras 2, Guarani 0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças.